Alô, alô, minha companheira, meu companheiro, estamos começando mais um podcast das estrelas. Você sabe que aqui eu não falo das estrelas, eu falo com as estrelas, né? E é um prazer enorme hoje estar recebendo um rapaz que eu conheci, acho que há uns 17 anos atrás. Era um rapaz tímido e que estudava neurociência, né? É isso mesmo? É. Neurociência. E de repente virou uma celebridade. De repente não, com muito trabalho, virou uma celebridade nesse país. Já tem 25 livros lançados, está lançando, aliás, o 25º, e todos best-seller. Então, por quê, né? O que aconteceu nesses 17 anos? O que esse rapaz fez para virar essa celebridade que ele é hoje, né? Estou falando de William Sanches, lindo, querido, que Obrigado, bom Leão te rever e te rever desse jeito tão bacana, né? Como uma pessoa que cresceu e cresceu de um jeito, floresceu, né? Pois Acho que obrigado. a palavra certa é essa. Eu lembro que você já estudava, acho que era neurociência, né? Eu fiz primeiro letras, eu primeiro fiz faculdade para professor, depois eu fiz uma transição para ser terapeuta. Tá. Então eu fui estudar psicologia positiva, neurociência e comportamento pela PUC. Tá. Então fui fazer uma série de cursos, hipnose clínica, então fui estudar um pouco da mente. E aí você começou a escrever primeiro ou começou a fazer palestras primeiro? Como é Eu acho que as duas coisas surgiram juntas, porque eu comecei a dar palestras, eu terminava de dar palestras, eu estava dando aula em faculdade, aí era convidado para dar uma palestra, e alguém sempre falava assim, mas isso aí tudo que você falou, onde eu acho? Tem um livro seu? E eu sempre escutei os sinais do universo, né? Sim. Então, se o universo estava me dando esses sinais, eu falei, eu vou escrever um livro porque eu acho que eu tenho muita coisa para falar e vai ajudar muita gente. Qual foi o primeiro? O primeiro livro foi voltado para os meus alunos da faculdade sobre pedagogia. Então eu falava sobre educação. Ah, tá. Então chama ele de pedagogia do compromisso. Então eu falava sobre o compromisso com a área da educação e tal. Tá. Então, mas eu já envolvia coisas de comportamento humano. Sempre fui apaixonado pelo comportamento. Ficava observando as pessoas, olhando como que elas se comportavam, o que elas faziam em cada situação. E aí eu fui fazer o segundo livro, que é interessante que essa semana mesmo, quando a gente estava falando sobre esses ataques às escolas e violência nas escolas, foi um livro que eu abordava isso, chamado Mais Respeito. Só que, sei lá, há 15, 16 anos não se falava de bullying, né? Então eu falava sobre violência, a palavra violência nas escolas. Esses dois foram meus primeiros livros sobre a área da educação. Depois, todos os outros 23 livros são sobre desenvolvimento pessoal. Então, já que você tocou nesse assunto, e é um assunto que está tão quente aí na vida de todo mundo, né? Principalmente dos pais, eu queria te perguntar, isso tem solução? A gente vai conseguir resolver, passar essa fase? Olha, Leão, você como avô, eu tenho certeza que você fica angustiado quando a sua netinha vai para a escola, né? Porque isso é uma angústia de todos os pais atualmente, que levam seu filho para a escola, e aquele momento que você deixa a criança no portão, não é mais aquele momento de paz, né? Que você sabe que a criança está segura. Exato. Você tem um momento ali que você não tem mais o controle. Então os pais estão vivendo uma crise de ansiedade, de depressão, de preocupação, e transmitindo isso para as crianças também. Respondendo sua pergunta, eu acredito que isso tudo tem solução, porque a gente precisa focar no ser humano. Então, quem entra lá na escola, quem comete uma violência, quem agride, quem mata, são comportamentos. Então, são comportamentos humanos. A gente via isso muito distante da gente, quando a gente via um ataque nos Estados Unidos. Uma coisa nos Estados Unidos só. E a gente via lá nos Estados Unidos uma notícia que um jovem entrou, atacou a escola, e a gente falava assim, nossa, lá é uma loucura, né? E agora a gente vê aqui tão pertinho de casa. A impressão que a gente só importa o pior de lá, né? A gente tem ou uma sensação de que está acontecendo lá agora, na frente, e vai chegar aqui a qualquer momento. E quando a gente vê isso chegar tão próximo a gente, chegar num comportamento assim, de mudar o hábito das pessoas, porque eu tenho um sobrinho também de 7 anos, e eu vejo a mãe dele angustiada, a avó dele angustiada, o pai, e a escola preocupada com segurança agora na porta, e as crianças estão vendo policiais na porta das escolas também. Isso tudo é o comportamento humano. Então,
A pandemia, a gente está vivendo um pós-pandemia ainda, né? Isso. Eu acho que se a gente, daqui 10 anos, falar de pandemia, vai estar muito natural para a gente, vai estar muito atual para a gente, porque nós vivemos isso na pele, então a gente vai contar daqui 10 anos, porque nós sentimos muito esses 2 anos. A pandemia intensificou muitos dos sentimentos negativos que o ser humano tinha. Então, hoje a gente vive uma crise de ansiedade. Hoje, segundo a Organização Mundial da Saúde, a gente está com mais de 18 milhões de pessoas com ansiedade, sofrendo. Nossa, isso declaradas, né? Que são as que buscam ajuda, as que fazem um tratamento terapêutico, ou que buscam um medicamento. Então, a gente tem como catalogar isso. Mas e o número de pessoas que estão ansiosas, deprimidas, preocupadas? E isso não é só na escola. Se a gente olhar a escola, ela sempre foi a primeira sociedade que a criança tem contato. Então, ali a gente aprende a conviver com o colega, aprende a respeitar o espaço do outro, etc. Mas a gente vê violência o tempo todo no trânsito. Isso. A gente vê na fila do supermercado. Hoje, com as redes sociais, TikTok, Instagram, você abre e você vê um vídeo de pessoas brigando na fila do mercado. É que quando chegou a escola, se tocou aquele botãozão gigantesco do alarme, né? Opa, peraí, tem alguma coisa que não tá boa. Assim, o perigo parece que vem de todos os lados, né? Porque a gente fala assim, no caso aí, que a gente teve os casos que a gente teve, foram alunos que agrediram alunos ou alunos que agrediram professores. Mas a gente vê o contrário também. A gente vê professores estressados, talvez até com medo dos alunos e que aí acabam sendo agressivos. A gente já tem casos. Outro dia eu estava conversando com uma professora, ela veio me pedir, ela me parou e falou assim, você tem o poder na televisão, você fale, pelo amor de Deus, a favor dos professores, porque a gente está sendo ameaçado, a gente não aguenta com mais, estilete, né? A gente não aguenta mais. E aí ela começou a falar. Conforme ela começou a falar, ela dizia assim, não, porque eu sou daquelas que ponho eles no lugar deles. E não sei o quê. E aí tinha um autoritarismo na voz dela, no tom que ela falava, na raiva que ela tinha. E aí eu falei, gente, mas se eu fosse aluno dessa mulher, eu ia ter medo dela. Entendeu? Pensei eu. Então, porque eu estudei, eu tive professores, eu tive medo de uma professora que era agressiva. Eu lembro que me marcou muito. Eu estava na 4ª série do primário, no Caetano de Campos, mas tinha professoras maravilhosas, uma diretora maravilhosa. Então você vê que a coisa é de todos os lados. Não é só das crianças, não é só da criança que sofre o bullying, vem de todos os lados, né? A gente vê nos programas, você falou da TV, a gente tem muitas vezes que para a pessoa relaxar e se distrair, ela vai assistir alguma coisa de violência. Isso. Porque daí ela vai, né? Então, não é uma coisa que a gente fala assim, vamos fazer isso aqui, porque se nós fizermos isso aqui é a solução. Eu acho que a solução vem de todos os lados, principalmente na questão, pode até parecer uma bobagem, né? Mas a questão do respeito do espaço do outro. Uma coisa que me incomoda muito é quando a outra pessoa não respeita o espaço da outra pessoa. Então, acho que você também se sente muito invadido quando você está num lugar e você está aqui aguardando para entrar num restaurante e você está ali na fila de espera, um exemplo simples, e aí chega uma pessoa que passa na sua frente e fala, eu quero reservar 2 lugares. Você estava ali, você não é invisível, a pessoa está te vendo. Mas as pessoas agem muitas vezes como se o outro não existisse. Então, quer dizer, eu não tenho a famosa empatia, né? O me colocar no lugar dos outros. E se a gente olhar lá para 2000 e tantos anos atrás, o maior ensinamento de Jesus era o quê? Respeitar o espaço do outro, amar o outro como você ama você, né? E não colocar, ou seja, se colocar no lugar do outro para você. Não fazer para o outro, né? Nossos pais falavam, não vai fazer para o outro que você não gostaria que fizesse para você. Então, esse ensinamento dele é de mais de 2000 anos. E se a gente olhar hoje, tem coisa mais atual? Não tem, atualíssima. Mas da onde você acha que veio esse individualismo? Porque eu lembro que a gente não era tão individualista antigamente, né? Você acha que as pessoas não eram individualistas ou a gente não via tanto a vida das pessoas? Talvez isso. Eu acho que é uma reflexão importante às vezes. Sabe por que, Leão, que eu sinto? É que as pessoas, elas tinham um certo individualismo,
Mas a gente via as pessoas socialmente. Isso. Então eu ia te encontrar numa festa, eu ia te encontrar num casamento. Eu não ficava vendo o que o Leão Lobo fazia diariamente. Hoje a gente vê que as pessoas fazem todos os dias. É verdade. Então a gente tem uma parcela na internet hoje de pessoas que elas postam coisas para fazer inveja. Elas postam coisas para ostentar. Isso. Então a ostentação virou um meio até de vida, de fazer dinheiro, né? Então Sim. eu mostro uma vida que eu tenho, ensino o outro a ter essa vida, então vem comigo que o jeito que eu fizer tá certo, então o outro faz a mesma coisa. Sim. Então isso é uma parte do comportamento. Então eu sinto, assim, como terapeuta, que o ser humano teve sempre um individualismo, porém isso é como se eu tivesse colocado a vida num microscópio. Então tudo que era muito pequenininho hoje é grandioso. Então a falta de respeito, a opinião do outro, o meu próprio individualismo, a minha ostentação, mostrar o que eu estou fazendo, o que eu estou comendo, onde eu estou indo. Então eu sempre brinco que tem pessoas que gastam o dinheiro que não tem para comprar o que não precisa, para mostrar pro outro que nem conhece o ser humano que ela não é. Maravilha. Não é assim? Aqui às vezes algumas acham. Então tem pessoas que assim, eu preciso mostrar que eu estou feliz, porque dentro da minha individualidade, então, de novo, dentro do meu papel, eu mostro que eu estou bem, eu estou feliz. Então, o que importa é o que o outro vai pensar de mim, não mais o quem eu sou de verdade. Então, mas ao mesmo tempo, você não percebe as pessoas muito sozinhas, quer dizer, sozinhas no sentido assim, até por opção, né? Quer dizer, essa coisa com os cães, por exemplo, né? Todo mundo tem os pets aí e tal, né? Mas parece que é uma escolha, vai ficar sozinho e ter um pet. Né? A própria, vamos dizer, arquitetura é feita hoje para individualizar, parece, né? São apartamentos pequenos, onde as pessoas vão se fechar e ao mesmo tempo fala assim, mas tem lugar para todo mundo socializar, tem piscina não sei o quê, tem sala de jogos, mas todo mundo quer viver na sua casa, pelo menos eu entendo assim. E na tela, né? E na telinha. Exatamente. Então, hoje as construtoras estão investindo mais em flats, em apartamentos para uma pessoa só. E aí, eu sinto que tem uma coisa que a gente fala sobre os relacionamentos serem muito líquidos, né? Tanto de amizades, às vezes é só por interesse ou só pelo que eu posso oferecer. Ninguém quer aprofundar a relação, né? Vou voltar um pouquinho. Eu lembro de uma cena do meu sobrinho pequeno. Hoje ele está com 7 anos, mas quando ele era pequeno, assim, 2, 3 aninhos, eu acho, ele chegou em casa e tava a televisão, assim, igual essa aqui. E aí ele veio e fez assim com a mãozinha, para passar a tela. Então, eu olhei, eu falei assim, a mente dele já está programada, porque se eu não gosto do que está aqui, eu faço isso aqui, ó. Eu mudo a tela. Entendi. Então hoje está lá com 7 anos, mudando a tela quando não gosta de alguma coisa. Sim. Vamos imaginar essa situação para o nosso dia a dia. Então eu tenho um relacionamento, uma amizade, e aí eu começo a conhecer aquela pessoa. Então no começo eu tô super empolgado, tudo da pessoa é novidade, é bonito, é gostoso. Isso. Só que essa pessoa faz alguma coisa que eu não gosto. Eu faço assim com a tela. Eu mudo. Eu fiz na hora, mudou. Parece que vai combinar. Então eu faço assim, mudo. E o próprio divórcio hoje tão facilitado, né? Tem a ver com isso que você está falando. É como se fosse só mudar a tela, né? E o número de divórcios que na pandemia aumentou. Porque eu passei a conviver mais, então eu não suporto o que ele faz, o que ela faz, eu não gosto do que ela faz, então eu não quero mais passar por aquilo. Se a gente olhar os nossos pais e avós, eles casavam e viviam 30, 40, 50, 60 anos juntos. Porque na cabeça deles não tinha possibilidade ou de mudar de relacionamento e até não estava programado para isso, né? Então, sociedade você casou, você vai até o fim com essa pessoa. Eles eram hipócritas. Hoje as pessoas são mais verdadeiras. É verdade. Mas também elas estão mais sozinhas, né? Elas estão... É esquisito ver. Sabe o que eu acho? Eu acho que hoje tem uma coisa do aprendizado ser mais rápido. Então, os nossos pais que ficavam 30, 40, 50 anos juntos, eles levavam todo esse tempo para aprender algumas coisas
que hoje em 5, 10, 3 anos a gente aprende. Então, dá uma sensação de que a gente vive algumas vidas nessa vida mesmo. Parece que antigamente você tinha que reencarnar, viver uma outra vida, né? Exatamente. Eu olho para algumas coisas da minha história, da minha vida, que parece que eu falo assim, nossa, parece outra vida, não parece que eu morei aqui nesse lugar, sabe? Parece, você tem essa sensação, já teve essa sensação? Muito. A gente está sempre se reinventando. Então eu acredito que essa coisa de hoje a gente, ou uma amizade que se encerra, ou um ciclo que se encerra, ou um casamento que se encerrou, eu sinto que ele trouxe todo o aprendizado pra gente. E agora eu vou aprender com outro momento, com outra pessoa, com outra situação. Porém, tem um agravante aí, que é a falta de paciência para aprender alguma situação. Isso. Então, tá difícil, eu não quero mais, isso aqui não tá, eu vou mudar a tela. E aí cai naquela situação da solidão. Porque eu tenho a sensação que tem muita gente, mas ao mesmo tempo não tem. Isso. Porque tá cada um na sua história. Aquela coisa que parece assim, eu tenho, tô só, mas tô bem, tô ótimo, só que não tá, né? Às vezes é só da boca para fora, né? Então, você percebe que há uma busca, né? Até nessas Vila Madalena que você vá e que as pessoas parecem que querem se juntar. Só que elas não conseguem ficar juntas, né? E isso é meio, eu não sei, eu que sou de talvez uma outra geração, eu me sinto muito incomodado com isso. Eu sinto que há que fica tudo muito, como eu vou dizer... muito leviano, muito... Você falou o passar de telas aí que você fala. O passar de telas. Então, vamos imaginar a geração do meu sobrinho, da sua netinha, que eles estão acostumados com o controle remoto que muda rápido, com o celular que muda rápido, com a internet que eu acesso o que eu quero assistir. E aí eu conheço uma pessoa e essa pessoa ela não é do meu agrado. Será que eu não tenho uma sensação instantânea no cérebro de que eu posso mudar e ir para uma outra tela, uma outra história, uma outra situação? Então, mas isso vai ficar assim? Vai ser assim? Vai ficar assim. São os novos comportamentos, né? Porque nós nos adaptamos a esse comportamento. E a gente tem essas crianças e os jovens que estão vindo agora que eles já estão acostumados com isso. Então, a gente fala de nativo e imigrante, né? Então, eles são nativos, eles já nasceram com a internet. E nós somos imigrantes, nós precisamos aprender a ir lá fazer curso de internet, né? Aprender a lidar com isso. Perfeito. Bom, você se define aqui terapeuta transpessoal. Exatamente o que é o terapeuta transpessoal? Que legal, uma ótima pergunta. Eu gosto de falar a terapeuta transpessoal porque eu não acredito só na parte da mente. O transpessoal é mente, corpo e alma. Então, é energia. Então, eu sou espiritualista, então acredito também muito na questão da energia. Então, a coisa da nossa mente é o que comanda a nossa vida, né? Então, tudo aquilo que você pensa, você sente. Então, esse seu sentimento, você vibra automaticamente, você produz uma vibração. E tem essa coisa, a gente vinha comentando, eu vinha vindo para cá, essa coisa de energia. Falando de uma pessoa que eu não vou citar o nome, mas que eu conheci e foi um horror à primeira vista. Você já sentiu energia? Exatamente. Era uma pessoa famosa aí, estava na festa de uma outra famosa, e o jeito como ela me abordou, como ela se aproximou de mim, já me deu um pouco de horror, assim. E é uma pessoa que realmente, a vida me confirmou que é uma pessoa horrível e tal. E... é isso mesmo. Você não teve a sensação na hora? A gente usa aquela expressão antiga, meu santo não bateu? Não bateu, não é? Isso. Ai, não fui com a cara dessa pessoa. Exatamente. Por quê? Quando a gente tem os nossos sentimentos, a gente vibra, então nós temos uma vibração. Então, hoje a gente olha, a gente acha que a gente acaba aqui na pele, né? Então a gente tem uma energia em torno da gente. Antigamente se falava de aura, eu gosto de chamar de assinatura energética, que é como se fosse uma assinatura que te conecta com tudo. Então, com a física quântica, hoje a gente consegue estudar isso, quanto os nossos átomos, moléculas vibram e produzem essa energia. Imagina uma pessoa que está o tempo todo vibrando negativo, falando negatividade, pensando o que ela pode tirar da outra pessoa, ela está numa vibração muito baixa. Então, tem alguns sentimentos, por exemplo, a inveja, a mágoa, a raiva, a angústia, são sentimentos que têm uma vibração muito baixa. Então, tem pessoas que estão o tempo todo vibrando nisso. Sim. E quando a gente chega, por exemplo, ela chegou na festa, você, como uma pessoa sensível, você captou isso. Todos nós temos o sexto sentido. Tem gente que fala assim, eu não acredito nessas coisas. Nós temos, é um poder nosso. Assim como você se encanta por algumas pessoas de cara, né? Tem esse você outro olha, lado, você olha e fala assim, eu gosto tanto dele, né? Porque você...
E a gente, às vezes, depois descobre que não era assim também. Tem isso. A gente pode, às vezes, se enganar. Mas, dificilmente a gente se engana com as energias. Quem vibra mais aqui na gratidão, na alegria, sabe? No entusiasmo, tá vibrando na prosperidade. Tem uma vibração muito mais alta. E, às vezes, também é a sua vibração que está boa e você projeta no outro e depois o outro não é aquilo. A sua expectativa também. Sua expectativa, né? Tal. Então, também tem isso. Tem isso. E quando a gente não se ouve, a gente pode depois se arrepender, né? Porque a gente fala assim, eu tava sentindo uma coisa ruim, mas quis ir lá na festa, ou quis conversar com essa pessoa. Até tentei dar uma oportunidade, mas ela me decepcionou. Na verdade, a gente não viu. Isso acontece muitas vezes em relacionamento. Então, a pessoa, ela projeta uma expectativa no outro e não vê. E aí você vê que a família inteira fala, né? Esse cara não é bom, não cai nessa, não fica com essa pessoa. É o concreto ali que você não enxerga, né? E quando você sai desse relacionamento, que você sai dessa energia, que você fala assim, como é que eu estava nesse relacionamento e não via? Então tem uma frase do José Saramago que ele diz assim, para ver a ilha é preciso sair da ilha. A gente só vê a ilha quando sai dela. Então às vezes na vida a gente precisa sair um pouco da ilha e olhar de fora. Olha que ideia concreta, bonita. Agora você, por exemplo, o seu segundo livro, o que foi já então? O primeiro era sobre educação. Esses dois primeiros foram sobre educação. Depois eu comecei a lançar livros sobre desenvolvimento pessoal e espiritualidade. Então eu sempre juntei as duas coisas. Por isso que eu falo que eu sou um terapeuta transpessoal, né? Tanto corpo, mente e a questão da alma. Sem religião. Porque eu acho que espiritualidade é o conteúdo, sabe? E às vezes a gente olha só o rótulo da garrafa e não olha o conteúdo, né? Sim. Então eu acredito muito nisso. Então eu pego um pouquinho de um lugar, um pouquinho de outro, um pouquinho do budismo, um pouquinho do espiritismo, um pouco de cada coisa e vejo o que tem de bom, né? Cresci num lar evangélico, então também trouxe muita bagagem bacana. Escrevi 2 livros sobre Jesus, um que chama Jesus e a Arte de Vencer Desafios e outros 5 letras que mudaram o mundo. Esses livros não tem mais, são esgotados. Os mais novos, os meus livros mais novos, que hoje tem nas livrarias, um chama-se Destrave o Seu Dinheiro, que é sobre crenças limitantes sobre dinheiro. Então, às vezes, a gente tem tanto pensamento negativo sobre dinheiro, né? Dinheiro não traz felicidade, dinheiro não nasce em árvore, e a gente replica isso na vida. Nossa, esse eu preciso ler rápido. Eu vou trazer um para você, então. Então, às vezes, a gente não percebe que o nosso padrão antigo sobre o dinheiro é um padrão lá dos nossos pais. E o dos nossos pais é dos nossos avós. Então, a crença limitante é tudo aquilo que limita qualquer resultado que a gente tenha. E crença é tudo que a gente acredita com muita força. Então não tem nada a ver também com religião. Mas as pessoas usam crença para religião, né? Porque ela acredita com muita força, tem muita fé. Claro. Então, quando a gente tem uma crença que é limitadora, ela me impede de ser criativo. Ela me impede de, sei lá, ter uma ideia rentável. Ela me impede de ver uma oportunidade onde algumas pessoas não estão vendo. Porque a minha crença está limitante. E tem muitas crenças, Leão, que vêm dos nossos pais, que a gente chama de crenças hereditárias, que são aquelas passadas dos avós para os pais e dos pais para os filhos. Então, às vezes, a gente se pega falando algumas coisas que a gente fala assim, peraí, eu já vi minha mãe falando isso, meu pai falando isso. Tem uma historinha bem curtinha e rápida sobre isso, que é de uma moça que ela casou com um rapaz, eles estavam novinho de casado, e aí o rapaz disse assim, olha amor, eu tô com muita vontade de comer um peixe assado, você faz pra gente, vou comprar o peixe, você prepara, né? Ela falou, claro, prepara o peixe e tal, e ela arrumou com muito amor a mesa, tudo, e serviu o peixe. Quando ela serviu o peixe na assadeira, era um peixe sem cabeça, ela tinha tirado a cabeça do peixe. E o rapaz falou assim, mas por que você tirou a cabeça do peixe? Ficou tão feio na assadeira, né? Ela falou assim, olha, eu não sei, minha mãe fazia assim. Quando a gente for na casa da minha mãe, eu vou perguntar por que ela faz. Se ela, né? Chegaram na mãe. Mãe, mas por que você assa o peixe sem cabeça? E ela pensou e falou assim, olha, eu vi tua avó fazendo isso. Deve ter alguma receita, deve ter alguma coisa que não pode servir com cabeça. Foram na avó. Fala assim, vó, mas por que você serve o peixe sem cabeça quando a senhora faz o peixe assado? Ela falou, olha, não tem nada demais. É que quando eu casei com seu avô, o forno era muito pequeno, não cabia o peixe inteiro. E eu tirava a cabeça. Então, quer dizer, a filha aprendeu a fazer, passou para a filha dela, e a filha dela passou a ter um hábito sem questionar.
Então, quantos hábitos, às vezes, a gente tem no dia a dia E não questiona. que não questiona? Então, o livro Destrave Seu Dinheiro fala muito sobre isso. Sobre hábitos que a gente tem. Esse aqui também, né? O Em Mim Basta. Esse fósforo aqui é aquele que saiu e que rompeu toda uma crença que vinha negativa, que estava vindo de geração para geração, de hábito para hábito, e de repente ele se retira de um padrão. Deixa eu até mostrar aqui. Se retira de um padrão e ele muda toda uma sequência. Então, em mim, basta. Isso eu não quero mais, Quero né? brincar mais disso. Então, às vezes, na vida tem alguma coisa que a gente tem hora que a gente tem que falar basta, Eu lembrei muito da Elke. A Elke falava, não quero mais brincar disso, criança. Que saudade dela, né? Inteligentíssima. Nossa. O poder de pular fora quando nada mais faz sentido. Então é o mudar de tela, né? Uma vez eu participei de um jantar com a Elke, tive a oportunidade de conhecê-la. E ela... Nossa, ela derramava tanto conteúdo, tanto conhecimento, né? E eu disse assim para ela na época, eu falei assim, que quando, se um dia eu for dono de uma faculdade, eu vou contratar você para ter uma disciplina chamada Que Maravilha. Aí para você falar, você vai sentar lá e falar a cultura que você quiser, porque o que ela tinha de cultura, nossa, ela era incrível. A gente incrível. Aprendia muito. E uma pessoa muito verdadeira, acho que foi a pessoa mais verdadeira que eu conheci no meio artístico. Ela falava, é isso, não tinha, entendeu? Não tinha aquela meio caminho, nada disso, era reta. E muita gente que fala assim, eu sou direto e reto, mas não é. Não né? É. Ela era sem dizer. Ela era e pronto, sem fazer o slogan. Aliás, você estava me lembrando aqui uma coisa que eu achei super bonita, não sei nem se eu posso falar. Pode falar o que mas você quiser. Mas você disse que eu fui representativo na sua vida. Muito. Né? Porque quando eu chegava no júri e eu era verdadeiro e brincava com o Silvio e falava aquelas coisas absurdas que eu falava, né? Falo até hoje. Tipo, sei lá, Deus lhe dê em orgasmo. Ou então quando vinha um rapaz bonito me abanava. Você pegava as fichinhas e se abanava. Me abanava e tal, né? Quer dizer, é muito importante. Hoje a gente está vivendo muito isso, essa questão da representatividade. Então, a representatividade, principalmente nas novelas, nos filmes, agora que a gente vê tantos atores negros, né? Que parece até... Mas onde estavam esses atores, né? Quer dizer, onde estavam escondidos? Que de repente está todo mundo aqui, novela inteira só de negros, ou LGBTQIA+. E a gente, quer dizer, é importante, né, essa passagem também que você né, que estava falando aí, essa hereditariedade, vamos dizer, mais construída, quer dizer, pensada, né? E que bom que você falou que eu fui representativo para você. No que eu pude te... Leão, eu assistia, a gente assistia pouco TV, porque eu era de uma família evangélica, então não podia ter TV. Então, às vezes, a gente assistia um pouco do Silvio Santos aos domingos, quando a gente ia visitar alguém, e aí a pessoa era o dia todo do Silvio Santos, né? E tinha um show de calouros, e quando você entrava, que ano era? Era 80... Foi 90 até 96. Então, eu tinha ali 8 anos, 8, 10 anos. Então, eu olhava quando você entrava e você sempre vestido com roupas masculinas, né? E no Silvio Santos tinha um quadro que ele chamava de Transformistas, não era esse o nome? Isso, exato. Que entravam os transformistas, os artistas, como ele falava, vestidos de mulher. E aí era muito xingamento onde eu tava. Então na casa o pessoal xingava, mas isso é uma bicha, isso é um homem, isso é um homem. Então imagina que eu era criança, olhava e não via uma imagem de homem, porque eles estavam muito bem vestidos de mulher, né, com as perucas e aqueles vestidos longos. Então a criança não via o homem que tava. Então os adultos viam. E aí eu ouvia, captava muita informação do que estava em volta do que eles conversavam. Internamente, eu pensava assim, mas eu sou assim, porque eu sempre soube que eu era gay desde criança, né? Então, eu já nasci sabendo que eu era gay. Então, eu sempre tive isso muito claro dentro de mim. Porém, eu não sabia o que era. Porque eu só pegava informações, né, do que as pessoas falavam. Certo. Então, eu ouvia só os xingamentos lá dos anos 80, né? Era bicha, maricas, né? Então, a gente pegava as informações e eu guardava e ficava bem quietinho. E quando você entrava, você estava vestido com as roupas masculinas, eu olhava, falava,
eu sou assim. Porque eu, embora sabia que eu era gay, mas eu nunca tive curiosidade ou vontade de mudar de gênero ou de usar as roupas femininas, né? Eu nunca tive esse desejo. Só que eu não sabia como era. E há pouco tempo eu postei um vídeo com meu marido e eu recebi um vídeo de um rapaz encorajado a se assumir para a família. E aí me passou todo um filme. O quanto muitas vezes a gente nem imagina que a nossa postura, o nosso jeito está encorajando algumas pessoas. Então eu demorei muito para compreender. Então, olha como isso levou alguns anos, né? Se passaram alguns anos, e eu lembro que passava também o programa do Clodovil, e aí ele ia sempre de terno, eu falava assim, eu quero me vestir assim, né? Então, eu comecei a me identificar, né? Passado alguns anos, eu já era adolescente, e é que eu fui me entender que eu era gay. Olha que barato. E que eu não era... como é que eu falo? Como é que era... A mudança de gênero, né? E que é transexual, que eu não ia ter a mudança de gênero. Não te... Então, você tem um papel extremamente importante. Então, eu acho legal, às vezes, a gente compartilhar isso. E o mais legal é que eu acho... Eu também tive os meus representativos e tal. Tinha um filho de uma madrinha que eu sabia que era gay, mas ele também não se vestia de mulher, nada disso. E eu me identificava com ele. E é legal isso, porque aí eu já tinha consciência. Quando eu fazia isso, eu já tinha consciência de que eu podia estar influenciando. Né? Inclusive, eu discuti isso muito na época com a Marta Suplicy, em algumas discussões que a gente teve e tal. E importantíssimo. Nessa época, olha que interessante, eu lembro que eu apresentava uns eventos paralelos à televisão. E aí um rapaz veio para mim no camarim e falou assim, nossa... Eu queria tanto ser como você, mas meu pai é pedreiro. Se eu falar pro meu pai que eu sou gay, ele vai me atirar uma pedra na cabeça. Aí ele falou assim, você acha que eu estou errado em ficar e não assumir? Aí eu falei para ele, posso pensar, semana que vem eu te falo. Aí você fez bem. Porque eu falei... Tem uma responsabilidade muito grande. Aí eu cheguei para ele e falei, olha, eu pensei muito no que você me falou, aquilo me incomodou muito, eu fiquei com aquilo na cabeça. E eu vou te dizer o seguinte, eu preferia levar uma pedrada na cabeça, mas assumir, porque a liberdade é pro resto da vida. Claro. Né? É uma coisa que realmente vai modificar a tua vida. E ele me agradeceu e falou, vou fazer isso, não sei se fez. E sabe o que eu sinto, Leão? Você não influenciou, você orientou. Sabe por quê? Quando a gente influencia, a gente faz a pessoa ser algo que ela não é, porque ela quer ser igual a você. Exato. Quando eu olho para você e te admiro, eu me oriento. Sim. Porque quando eu olhei, eu me orientei. Porque às vezes a gente até fala orientação sexual, porque a gente não tinha informação. Isso. A gente tinha um primo que já é até falecido na família, e quando a gente viajava, sei lá, para o Paraná, onde era, criança ouve tudo. Eu ouvia a expressão, ele é solteirão. Porque ele era gay, ele não casou, todos os irmãos dele casaram, ele ficou solteirão. Então usava-se muito essa expressão. Verdade. E aí dentro eu ouvia de novo, mas eu não sou assim, mas será que eu vou ter que ser solteiro a vida? Será que eu não vou ter o direito de casar? E a gente vê ainda em 2023, eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando, eu me encorajei a falar, a assumir quem eu sou. Sim. Então é muito importante a gente ser quem a gente é. Com certeza. Porque a gente muitas vezes não sabe quem está nos assistindo e querendo ser também e se orientar como a gente. A gente chama isso de modelar, né? Tem um modelo, uma modelagem. E muito obrigado. Tenho a oportunidade hoje de te falar isso. Lindo. Eu que agradeço. Tantos anos depois. Super importante por ter te ajudado e ajudar talvez outras pessoas, porque né? Talvez. A vida é um mosaico, sabe aquelas pecinhas? Você vai juntando aquelas pecinhas. Hoje talvez a nossa conversa esteja ajudando uma pecinha de alguém. Outras, né? E aí essas pecinhas vão se juntando e depois formam uma imagem. E eu acho que essas informações todas que eu fui tendo, fui captando, fui olhando, eu fui vendo, chegou uma hora eu falei assim, é isso aqui, eu defini quem eu sou. E é tão importante, às vezes até para nossa prosperidade, a nossa evolução de vida, definir quem a gente é. Senão a gente corre o risco de passar uma vida toda sem ser quem a gente é de verdade. E em que momento você sentiu que você pôde se assumir, eles chamam de sair do armário, claro, mas que momento foi que você se sentiu seguro, forte o suficiente para isso?
Eu acho que eu tinha uns 22, 23, eu já estava morando em São Paulo. Porque, como a história do menino que tinha o pai pedreiro, eu tinha um pai feirante. Então, eu sempre ouvi coisas do tipo, se eu tiver um filho gay, eu não vou aceitar, e essas coisas. Então, você fica com medo. Isso. Então, eu já estava morando em São Paulo, já era independente, já tinha o meu trabalho. E eu lembro que um dia minha mãe foi... acho que eu já deveria ter por aí uns 23 anos. Minha mãe foi num aniversário comigo. E eu tinha alguns amigos nesse aniversário, era no aniversário de criança, era uma sobrinha de um dos meus amigos gays. E quando a gente chegou em casa, eu estava conversando com a minha mãe, e aí ela disse assim, olha, nossa, o seu amigo, sei lá, vou falar um nome X, é bonito, né? Eu falei, mãe, mas ele é gay, viu? Ele é gay. Aí minha mãe, sério, não acredito, não parece. Nossa, o seu amigo lá, Y, também é muito bonito. Eu falei, mãe, ele também é gay. Aí minha mãe, mas não parece. Aí eu me encorajei, olhei para ela e falei assim, e eu pareço? E ela disse, por que você é? E aí eu disse, sim, eu sou. Tem algum problema para você? Ela disse, não, sempre soube a vida toda e eu quero que você seja muito feliz do jeito que você é. Aquilo fez... aí choramos, peso, ela chorou, eu também chorei, né? Então, eu sinto, Leão, que naquele momento minha vida andou. Sabe, até a minha vida fluiu. Você me conheceu lá em 2006, né? Tantos anos. E aí você, quando me apresentou, disse assim, eu era um rapaz tímido, né? Eu tinha medo. Medo muitas vezes das pessoas saberem. O teu olhar era diferente. Era de medo, né? Agora tá um olhar mais confiante, né? Nossa, com certeza. Então eu sinto que muitas vezes um fantasma tá dentro da gente. E imagina quantas vezes na minha vida eu passei assim, meu Deus, quando eu contar pra minha mãe vai ser um caos, vai ser um problema, vai ser um estopim. E aí eu contei, não, sempre soube, né? Eu contei com 25 anos também. E foi engraçado, porque a minha mãe, ao contrário da sua, ela tinha essa comadre que tinha um filho gay. E que eu sabia que ela tinha uma coisa assim. Às vezes a gente passava na rua, via ele na calçada, ali na Avenida São Luís, então, de repente, ela falava, passa rápido para ele não ficar com vergonha. Né? Porque ele estava parado ali, sim, né? Sim. E tal, e aí a gente passava rápido, e aquilo marcou para eu era menino. E aí o dia que eu contei para minha mãe, porque eu tive uma discussão com meu pai apontou o dedo na minha cara e eu falei, não é nada disso que você está falando, você sabe que eu estou certo, a única coisa, o problema é que você sabe que eu sou gay e você não aceita isso. Nossa, coragem. Foi isso, foi assim. E aí a minha mãe começou a chorar e ela fazia assim, um choro bem falso. E ela fazia assim, ai, como sofre uma mãe. A sua madrinha não pode saber disso. Quando ela falou, sua madrinha não pode saber disso, aquilo doeu de um jeito em mim, porque era assim, quer dizer, eu vou ficar igual a ela. Claro. Então eu vou ficar pior, né? É porque tem um filho igual, ruim como o dela, né? E você viu que o medo não estava em você, em quem você é, e no que o outro vai pensar. Isso. Então tem muitos pais que ficam assim, mas o que os outros vão dizer? Né? Exatamente. Não tem problema nenhum o que os outros vão dizer. O que importa é o que Deus sabe de nós, não é o que os outros falam da gente. Não, e hoje, você falou, né, de casamento, quer dizer, hoje as pessoas se relacionam, né, nesse sentido, quer dizer, os gays, eu estou falando dos LGBT, que é IA+, né? Se relacionam e do jeito que quiserem, como quiserem. Quer dizer, e nessa última década, eu acho que houve uma evolução nisso, que aí eu acho maravilhosa. Né? Não sei se você concorda comigo. E a evolução passa por algumas situações que a gente tem a sensação de que está voltando para trás, não tem? Exato. Que a gente fala, não é possível que eu estou vivendo isso ainda, que eu estou ouvindo isso ainda. Né? É verdade. Então, é como aquele vulcão, quando vai entrar em erupção, solta aquela fumaça toda, né? Então, eu acho que há alguns anos agora bem recentes, a gente teve uma explosão grande de um preconceito. Então, as pessoas se encorajaram a ofender, a dizer, né? Então, como que você pode dizer para uma outra pessoa, eu não concordo com o que você é? Mas, meu Deus, eu não quero saber que você não concorda, né? Então, eu acho que a gente tem que ser quem nós somos de verdade, porque cada ser é único. Então, e cheio de dom, cheio de talento, cheio de coisas boas para fazer. Então, tem um monte de mães, agora pais. E assim, olha para o filho maravilhoso que você tem, né? E com os talentos, com os dons que Deus deu. Dom do grego significa presente. Sua mãe é viva, né? Viva, meu pai também. De alegria de ver você brilhando do jeito que está, né? E aí, eu acho que eu aproveitei um dom que Deus me deu. Então, quando a gente coloca o nosso presente, né, o dom,
a gente flui, a gente prospera, né? Na vida as coisas vão para frente. Porque imagina você gastar toda a tua energia vital para ser quem você não é. Você gasta uma energia para ser o que você acha que os outros vão querer que você seja, para agradar o outro. Isso é inegociável, eu acho. É inegociável. Porque a outra pessoa, ela não tá no teu corpo. Você é teu espectador até o último minuto da tua vida, né? Verdade. Então, a gente fala que a gente nasce sozinho, vai morrer sozinho, porque só você tá com o teu pensamento. Imagina, você deita na cama para dormir, põe a cabeça no travesseiro, só você tá com o seu pensamento. Mas você tem uma pessoa que você ama ali do teu lado, pertinho de você, mas só você sabe o que você tá sentindo. Então, a gente precisa ser a nossa melhor companhia. E como a gente é a nossa melhor companhia? Sendo quem nós somos. Ah, não vai gostar de mim, não é do meu jeito. Tá tudo bem. Isso. Muda a tela ali, né? Porque eu não posso me mudar, eu não posso me abandonar. Porque se você se abandonar pelo meio do caminho, ninguém volta para te pegar. É verdade. E isso não tem nada a ver, não contradiz com aquilo que a gente estava dizendo de ficar sozinho e tal. Não, porque você está sempre em busca de alguém, né? Agora, às vezes dá, às vezes não dá, né? E, Leão, às vezes você precisa ser sua melhor companhia. Isso. Porque se você acha que o outro vai chegar para ser sua melhor companhia, você ainda não é sua. Então eu preciso ser a minha melhor companhia, porque daí eu compartilho a minha companhia com a outra, né? Isso. Então aquela expressão, você vai me fazer feliz, né? Não, aí eu peso demais no colo da outra pessoa. Exatamente, é uma responsa, né, que ninguém merece no ombro, né? Agora, o que você estudou para saber tudo isso que você sabe hoje? Leão, olha, eu estou sempre estudando, né? Então, eu estou sempre procurando me atualizar, fazer novos cursos. Então, eu fiz eu estudei primeiro. Você quer todo? Aqui é a neurociência. O currículo todo? Um pouquinho que você fale o que é a neurociência. Né? Ó, eu fiz primeiro toda a parte de educação. E depois eu fui estudar a parte da mente. Então, eu estudei o coaching quando ele chegou no Brasil. Fui estudar programação neurolinguística, que me ajudou muito a entender a mente. Depois eu atendi em consultório nessa época e eu via muitas pessoas chegarem com dores no consultório. Então tem muito terapeuta que ouve as pessoas e elas vão embora. E aí eu ficava com aquela angústia que eu falava assim, mas eu podia ter ajudado ela de uma maneira melhor nessa sessão. O que eu fui estudar? Hipnose clínica. Eu descobri uma maravilha da hipnose clínica, como você faz para acessar seu subconsciente. Eu fui estudar todos os níveis de hipnose clínica que você possa imaginar, até o master, né? Para poder... O que eu fazia no consultório? A pessoa vinha até mim, a pessoa entrava em transe, relaxava, e aí a gente reprogramava o subconsciente. Então, traumas, medos, fobias, ajudava muito. Depressão, ansiedade. Então, atendi muito no consultório com a hipnose clínica. E o curso mais recente que eu fiz foi de neurociência e comportamento, que eu sempre gostei do comportamento. E a neurociências é o estudo do funcionamento do cérebro, da parte química do cérebro, né? Então, porque antigamente, quando a gente falo antigamente, assim, que será uns 15 anos, quando você era terapeuta e falava sobre energia, você era esotérico, você era esquisito, você era não sei o quê. Estranhão. Então, você tem hoje física quântica, neurociência, que prova o funcionamento das coisas para te ajudar no dia a dia, né? Inclusive, a gente está vivendo um momento, parece que a religião, a própria religião, está se aproximando da ciência, né? Cada vez mais, né? Sim, e quando a gente pega toda essa parte da energia, do comportamento e alia com a ciência, isso é ótimo para todo mundo. Hoje a gente tem a inteligência artificial e aí você digita uma informação, você digita uma coisa ali, ela vai buscar de onde? De toda a inteligência produzida, todo o conhecimento, toda a pesquisa feita. Exato. E pelo próprio homem sobre ele. Então ele vai precisar, né, fazer toda uma pesquisa. E se a gente for lembrar o quanto a gente tinha lá atrás, tanto conhecimento perdido, né, por uma ignorância, que a gente tinha lá nos mosteiros, nas bibliotecas, todo um esquema, um aparato para pôr fogo nos livros, né, para as pessoas não terem acesso ao conhecimento. E hoje a gente tem o livro na palma da mão para você poder estudar. Então, eu acredito assim, o conhecimento, ele está sempre vindo para a gente. Então, todos os dias eu fiz uma proposta para mim, que é estudar, é aprender algo diferente. Então, pode ser por um podcast, ou uma página de um livro, um vídeo. Então, aprender algo diferente, porque a nossa mente é limitada, né?
Então a gente está sempre procurando aprender. Agora, você está mais escrevendo hoje ou mais fazendo palestras? Ou faz as duas coisas paralelas? Hoje eu estou mais escrevendo e mais gravando para a internet. Então a gente tem um canal aí com mais de 1 milhão de inscritos. Nossa, que maravilha. Então é um canal de 9 anos já. Então, Como é que chama o canal? William Sanches, meu William nome Sanches, mesmo. né? William Sanches. William Sanches. William Sanches é William Sanches Oficial, né? O canal. William Sanches. E aí tem lá mais de 1 milhão de inscritos. E o YouTube, esse YouTube, e tem o Instagram também com mais de 1 milhão de inscritos. Então, a gente produz muito conteúdo para a internet. E na internet também tem os cursos online que as pessoas podem fazer sobre desenvolvimento pessoal. Esse conteúdo que você coloca na internet é um conteúdo que você produz da sua cabeça ou pelo que você é pedido a você? Assim, pelas pessoas? Eu acho que a gente faz as duas coisas. As pessoas me mandam muitas perguntas, e então a gente às vezes responde as perguntas que as pessoas mandam e produz um vídeo em cima, ou a gente produz conteúdo de acordo com o tema dos livros. Então eu tenho produzido muito conteúdo sobre lei da atração, sobre prosperidade, sobre relacionamento próspero. O que é a lei da atração? Sabia que você ia gostar. Eu não estava com a carinha de saber sobre lei da atração. Isso. A lei da atração é uma lei universal que diz que todo o nosso pensamento cria a nossa realidade. Então, eu costumo falar que a gente tem um pensamento que é o pensamento do rei, que é aquele pensamento que mais vem na nossa cabeça. Então, durante o dia, durante a semana, qual pensamento vem mais à minha mente? A gente começa a construir a nossa realidade a partir daí. Então, a lei da atração, ela ficou muito conhecida no Brasil a partir de 2006, com o livro O Segredo, da Rhonda Byrne, né, que teve o documentário. Esse livro é bárbaro. Esse livro apresentou a lei da atração para o mundo. Então, o mundo foi conhecer mais a lei da atração. Só que tem muito texto antigo que fala sobre o poder da mente. Napoleão Hill já escrevia sobre isso, né? E tantos outros escritores. Então, foi difundido muito conhecimento. Eu comecei a fazer uma pesquisa sobre a lei da atração e escrevi um livro chamado Quinta Essência. Porque eu coloquei lá 5 sentimentos, são 5 essências, né? 5 sentimentos negativos que, se as pessoas tiverem, a lei da atração não funciona. Por isso que a gente tem muita sensação de que a lei da atração não funciona para mim. Entendi. Ou a lei da atração não está funcionando para mim, ou isso é bobagem, isso não funciona, né? Porque tem coisas que, por mais que a gente sinta e vibre, elas estão impedindo a prosperidade de chegar ao sonho do jeito que você quer. Quais são essas 5 coisas ruins? Você vai fazer eu revelar 5? A primeira, para você eu revelo. A primeira delas é a rejeição. Então, a rejeição é um sentimento que a gente experimenta na vida, né? Então, seja lá criança, na escola, você não foi escolhido para aula de educação física, você se sente rejeitado. Mas aí, como diz o psicólogo, você tem que lidar com ele. Você tem que lidar com ele. Você mandou uma cartinha apaixonada e o outro falou, não quero namorar com você. Você se sente rejeitado. Então, a rejeição, muitas vezes, ela está presente na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa vida adulta. Outro dia eu vi um vídeo na internet que a menina falava assim, você não foi escolhida na aula de educação física como criança? Você acha que isso é rejeição? Você já parou para pensar que você era chata? E faz todo sentido, né? Claro. Porque às vezes a gente acha que tudo aquilo é rejeição. Mas isso é muito sério. A rejeição tem 2 tendências. A pessoa passa a rejeitar para ela não sentir a dor, ou acha que está sendo rejeitado o tempo inteiro. Então ela pode até fazer se posa de vítima, né? Se posa de vítima, o outro que fez e tal. Falo sobre medo, que é a segunda essência, um sentimento de medo que atrapalha tudo. Então, tem uma pessoa que diz que ela quer muito prosperar, mas ela tem medo de mudar de emprego, ela tem medo de mudar de cidade, tem medo de mudar de casa, tem medo de mudar de relacionamento. Então, como ela quer prosperar com o sentimento de medo? O medo eu resolvi... Acho que meu pai resolveu na porrada, que eu tinha medo de ir pro quintal no escuro, e ele um dia mandou pegar um abacate, um abacateiro lá no fundo, né? E aí quando eu fui, ele apagou a luz, e aí eu comecei a gritar, ele falou, tudo que tinha claro está no escuro, é só você vir. Adorei essa frase. Tudo que tinha no claro está no escuro. Tá no escuro. É só você vir, no mesmo sentido, você sabe o sentido da porta, então venha. E eu vim chorando, mas vim, né? E aí realmente mexeu comigo, aprendi um pouco isso
ampliei para outras coisas, né? Eu acho que se você não enfrentar o medo, não sei se é isso. É isso mesmo. Né? Você lida Porque com ele, a gente né? tem o medo é um sentimento natural e mantém a gente vivo, né? Você tem medo de chegar lá no parapeito do prédio, você não vai se atirar. Você tem um sentimento medo, que ele é natural. Mas ter o medo até um certo ponto é bom, né? O medo, ele é natural e até certo ponto bom. Agora, quando ele passa a impedir você de fazer as coisas que você tem vontade, por exemplo, não vou viajar porque eu tenho medo, está impedindo você de fazer alguma coisa. Então, o sentimento medo bloqueia a tua prosperidade, bloqueia a lei da atração, atrapalha você de ir para frente. Terceiro sentimento, culpa. Ó, nunca revelei isso em lugar nenhum, esses 5 aí pra tu. Porque eu sempre falo pra tu, vai ler o livro. Só pra você. Mas eu vou ler o livro. A culpa, ela te mantém no passado, né? Então, assim, se eu tivesse feito, e se eu não tivesse ido, se eu não tivesse mudado. Então, o sentimento culpa te prende ao passado com a corrente amarrada no teu pé. Fala sobre... Esse é um pouco mais difícil, eu acho. Pelo menos pra mim, pra resolver. Mas eu acho que lido com ele bem. Né? Quando vem o sentimento de culpa, a gente tem que se fazer algumas perguntas, né? Pra gente mesmo. Então, assim, a primeira delas, acho que a principal é qual era a cabeça que eu tinha na época que eu fiz aquilo? Porque eu sinto que se fosse hoje, você não faria aquilo, né? E, além disso, ela te trouxe um aprendizado. Então, aquela situação te ensinou, te trouxe um aprendizado. Você evoluiu com aquilo. E lembra da história da ilha? Para ver a ilha, precisa sair dela? Então, hoje você saiu da ilha e você olha para aquela situação e você aprendeu com ela. E só tem essa riqueza de sentimentos quem tem uma vida ampla e próspera e quem produz muito. Quem faz muitas coisas, como você. Então, você faz muita coisa, produz muita coisa, tem muita história. E então, você, claro, que vai ter situações que você vai se culpar. Eu deveria ter feito diferente. Mas aí não me arrependo, não. Eu não sei se é importante, mas a cabeça que você tinha na época. Exatamente. Naquele momento é o que eu podia fazer. Né? O quarto sentimento é o não merecimento. Então, imagina uma pessoa que ela quer prosperar, avançar na vida, mas ela não se sente merecedora. Aparece um cara bonito, bacana pra ela, ela fala assim, é demais pra mim, acho que tem alguma coisa aqui, não é pra mim não. Eu não me sinto merecedora desse relacionamento, né? Então, o sentimento de não merecimento atrapalha a tua prosperidade, atrapalha a lei da atração. E o quinto, conto já? Já, por favor. É a frequência, eu chamo de frequência do desprezo. Vou te explicar o que é. Frequência do desprezo. Tudo que a gente pensa e sente, a gente está vibrando. Então, a gente está com um sentimento aqui vibrando, positivo ou negativo. Quando a gente despreza as nossas coisas, a gente não reconhece o bem que tem. Então, hoje se fala muito de gratidão. Então, eu tenho gratidão, reconheço as coisas que eu tenho e tal. E a gratidão é você reconhecer as coisas que você tem, ver o que você tem, registrar na tua mente o que aconteceu, aquela coisa física. Abundância é sentimento, prosperidade é o físico. Então, eu abençoo, eu sou grato pelas coisas que eu tenho. Quando eu entro numa frequência de desprezar, eu não reconheço as coisas que chegam, as bênçãos que chegam. Eu entro no meu carro, eu reclamo dele. Ou seja, eu desprezo o meu carro, mas no trânsito eu olho, eu queria tanto aquele ali, mas eu estou desprezando. Eu não estou dizendo do sonho, eu já não estou falando do sonho, de olhar para frente e sonhar, querer o novo. Mas eu desprezo o carro que todo dia me leva para o trabalho, por exemplo. Eu desprezo o relacionamento que eu já tenho, mas eu quero que ele melhore. Eu desprezo a minha casa porque eu quero ir para uma maior. Eu acho que esse é um problema que eu não tenho. Mas não é assim, uma coisa pensada, não. É uma coisa natural em mim. Eu gosto muito de tudo que eu tenho. Assim, sabe? Tudo. Da minha casa, ao meu carro, ao meu trabalho, especialmente o meu trabalho. Eu amo aquilo que eu faço. Né? Sabe o que eu mais gostei? Que eu fui falando as 5 essências e você foi se avaliando. Você percebeu, né? Você vai, esse aqui eu tenho, esse aqui eu faço, isso aqui. Isso é legal a gente fazer no dia a dia. Porque a gente se olha, a gente se avalia e cresce. É diferente avaliar de julgar. Avaliar, eu olho, vejo onde eu quero melhorar e eu não fico assim me menosprezando. Agora, quando eu me julgo, eu entro já na comparação, de achar que eu deveria estar fazendo outra coisa. Estou me julgando como se fosse um juiz ali que tem que me condenar. Isso já não é mais legal. Eu adorei que você foi se avaliando. Você viu que de todas elas, foi um pouquinho me pega. Você falou um pouco da culpa, que ali pegou um pouquinho, você mudou um pouco a sua vibração. A gente tem um pouco de culpa de algumas coisas, né?
podia ter feito melhor, essa coisa, né? Essa culpa é uma comparação que você deveria ter feito melhor porque outra pessoa fez de outro jeito e deu certo? Ou é algo que eu não queria ter feito? Acho que é mais por aí. Tá, é algo que eu não queria ter feito. Essa é a culpa que uma... fica ali como se fosse um alfinetinho na roupa, te furando. Eu acho que um pouco... todo pai tem é uma culpa que é quase inerente a ser pai, né? Então, eu podia ter feito melhor, apesar que minha filha é maravilhosa. Podia estar mais presente, poderia ter feito de um jeito diferente, poderia ter usado o meu dinheiro melhor. As pessoas têm vários tipos de culpas. É isso aí. Eu atendi uma senhora uma vez no consultório, atualmente eu não atendo mais, mas atendi muito no consultório. E eu lembro que eu atendi uma senhora, eu lembro da idade dela, 68 anos. E ela vinha com uma culpa muito grande, que ali perto dos 18 ela havia cometido um aborto. Leão, ela estava com 68 anos, essa mulher chorava, porque ela tinha estudado espiritismo e ela viu quanto era ruim um aborto. Tá. E aí eu disse para ela, quanto tempo você teve conhecimento, acesso a essas informações? Ela disse, tem mais ou menos uns 10 anos. Eu falei, então a senhora tinha 58. Com 18, a tua cabeça não era de 58. Né? Com certeza você faria totalmente diferente. Hoje você jamais faria isso, porque hoje ela já tinha, né, os filhos, os netos, então ela olhava o netinho e vinha a culpa na cabeça, mas poderia ter outro filho aqui, poderia ter uma outra filha aqui, eu não poderia ter feito aquilo. A culpa, ela vai te manter no passado, te punindo, não era a cabeça que você tinha. A minha não é nada assim tão profundo, né? É uma coisa assim mesmo. Assim, podia ter trabalhado menos para ter ficado mais com a minha filha, essas Mas coisas. Eu tenho certeza que quando você trabalhou bastante, e você gosta de trabalhar, gosta do que você faz, então... E tinha aqui, né? Dificilmente você fala não, você né, aceita. Então, eu sinto que você, quando fez isso, a sua intenção era dar o melhor para ela. Sim. Então, olha sempre a intenção. Então, olha, a minha intenção foi... E você vai limpando esse sentimento. Você vai reprogramando ele. E é legal, porque quando você vai colocando outro sentimento no lugar. A nossa mente, ela tem um caminho neural, que é aquele caminho que todo dia a gente usa, né? Então, eu comparo como uma rua, que passa carro todo dia. Ela está ativa. Passa pessoas, caminhões. Ela é uma rua viva. Uma estrada, sei lá, uma estrada viva. Quando aquela estrada para de passar carro, pessoas, caminhões... ela vai criando mato, ela vai desaparecendo a estrada. Então imagina assim, Leão, esse pensamento que te leva sempre a esses lugares é uma estrada viva porque você sempre pensa igual. Quando eu começar a trabalhar um pensamento diferente, novo, eu estou abrindo uma estrada nova. E aquela vai deixando de existir. Não vai ser hoje, não vai ser amanhã, não vai ser semana que vem. É treino. Então veio o sentimento de culpa, eu digo para mim mesmo, eu converso comigo mesmo, falo assim, não era a cabeça que eu tinha. Eu hoje não faria aquilo. E quando eu fiz para dar o meu melhor e dei o meu melhor. Ó, eu estou abrindo a estrada nova. Então, isso serve para tudo. Quando a gente abre um caminho novo, a gente está criando uma estrada nova. Isso é para hábito, isso é para pensamento. E isso vai funcionar para te levar para outros pensamentos. Daqui a pouco você não tem mais aquele pensamento. Ele não vem mais. Não é mais seu pensamento governante. Agora me ocorreu. Você escreveu 25 livros. Desses 20 e tantos, 4, né? Anteriores, tem algum que você hoje diria assim, não faria? Eu acho que os 2 livros sobre educação hoje são bem desatualizados, que eles têm muitos anos. Então, esses eu não faria. Mas de todos os outros que eu escrevi, na época, eles estavam atuais. Quando eu lancei, estava super atual para os alunos, né? Não, acho que não. Eu lançaria todos eles, sim. Agora, esse aqui, Em Mim Basta. Esse é o mais novo. O que te motivou a fazer o Em Mim Basta? Alguma coisa da sociedade ou alguma coisa pessoal? Eu percebo muito nas pessoas crenças. Eu acho que é mais assim... Eu limpei muita crença em mim, me autoavaliei. Sei. Até hoje estou percebendo algumas crenças. Eu falo, peraí, isso aqui é uma crença. E aí eu falei assim, basta, em mim basta. Eu vi essa imagem do fósforo e um dia numa viagem, no avião, falei, isso aqui vai dar um livro, eu vou escrever um livro só sobre isso. E surgiu a ideia do livro com essa imagem. A imagem foi recriada, claro, na capa, né? Mas foi uma foto que eu vi, porque ele se retirou de um padrão.
Sim. E eu percebo, respondendo a sua pergunta, as duas coisas. Eles Eu vinham se vejo nas queimando, pessoas, né? e se ele não Interessante sai, sentir. ele não... Ele ia ser queimado. Ele ia ser queimado e ia queimar os outros, porque todos estão num padrão. Uhum. Essa crença tem pouquíssimo... Não tem nem um mês isso que eu percebi. Eu troquei de carro. E quando eu voltei para casa, eu me senti mal. Eu falei assim, mas por que eu gastei tanto? Mas não podia ter comprado outra coisa? Uhum. E aí eu comecei a pensar na minha cabeça assim, mas por que não? Mas por que eu tô pensando isso? Porque aí eu comecei, aí a cabeça do terapeuta, né? Ele começa a se avaliar. Sim. Eu comecei a pensar o porquê eu estava pensando aquilo. Eu falei, pera um pouco, se eu não trabalhar esse sentimento, vai entrar um não merecimento, vai achar que vai faltar dinheiro. Então assim, não era para ter gastado isso. E o dinheiro é um fluxo. Então, a prosperidade é um fluxo. Então, você vê que o padrão do em mim basta, ele tem que vir o tempo todo. Que aí senão você interrompe. Né? Veio o sentimento de culpa, em mim basta, eu não quero mais ele. Veio o sentimento de escassez, não precisava ter gastado esse dinheiro, em mim basta. Não, Claro. eu tenho direito. Sim. Aliás, a gente usa isso muito bem, né? Quando você chega em casa à noite cansado e você quer comer um docinho, você fala o quê? Eu trabalhei o dia inteiro, eu posso. Aliás, então, quando a gente quer trabalhar a mente a nosso favor, a gente faz. Eu fui num metabologista um tempo, emagreci 61 quilos com ele. E ele falava isso para mim, você sabe por que você come? Porque é a única coisa que te dá prazer, né? Nesse momento de vida, que você está trabalhando demais. Então, tira um trabalho. Você vai ver que se você tirar um trabalho, você vai emagrecer. Eu falei assim, isso é meio louco, né? E aí eu tirei um trabalho, que ficou aquilo na cabeça, tirei. E a partir daí, porque eu ficava me compensando, comendo para me compensar. E era uma coisa maluca, né? E o comer, ele dá um prazer instantâneo. E aí também, quando você trabalha muito, você gasta muita energia, principalmente mental, né? Você gasta muita energia mental produzindo, falando e prestando atenção em tudo, câmera, luz e tempo, diretor falando no ouvido, então você exige muito da mente. Quando você termina o seu dia, você está completamente sem energia. E a comida, principalmente o doce, vai te trazer uma energia rápida, né? Então, a gente acaba compensando. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Muito legal. Né? O Em Mim Basta, Leão, ele é um livro que trabalha muita crença limitante com o comportamento de pessoas que repetem a vida por repetir esses padrões. Sim. E chega um momento a gente precisa dar o basta para poder começar a construir uma estrada nova. Senão a gente vai ficar sempre igual, do mesmo jeito, tendo o mesmo resultado, né? Porque a grande loucura do mundo é a gente querer resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Eu pensei aqui, né? Esse fósforozinho safado, né? Que ele sai da linha, mas ao mesmo tempo não. Esse fósforozinho inteligente, né? E em algum momento na tua vida também tua família não olhou para você e falou assim, esse aí, mas por que ele não tá seguindo igual todo mundo? Isso. Porque às vezes a gente ouve a família dizer assim, não, aqui é assim, a nossa família é assim mesmo, olha, todo mundo aqui é pobre, não tem como mudar de vida, o mundo é muito difícil, é difícil ganhar dinheiro. E se a gente acredita naquela verdade, passa a ser pra gente uma verdade absoluta. Eu passo a ver mais daquilo no mundo. Porque eu acredito com muita força, vejo, e por ver eu replico mais isso na minha vida, né? E aqui, é a mesma coisa, a pessoa que só reclama. Ela encosta em alguém, ela puxa papo reclamando. Você já reparou? E aí o outro responde com a reclamação. Não existe coisa pior do que... Puxa papo reclamando. Né? Gente que reclama, nossa senhora. Eu sei bem o que é isso. Sai-se perto. Principalmente dentro de empresa. Faz isso aqui, né? E aí você, quando alguém diz assim, olha, a vida tá difícil, né? Tá complicado aqui na empresa, tá difícil, as coisas não mudam. Você fala assim, olha, pra mim não. Você vai ver como muda a cara da pessoa. Ela fala, não, como assim pra você não? Que mundo você tá, né? Isso. Uma vez eu cheguei numa cidade para dar uma palestra, peguei um táxi, o taxista me cumprimentou assim, e essa crise, hein? Essa era o cumprimento. Aí eu respondi assim para ele, que crise? Aí ele olhou para cima pelo retrovisor e falou assim, você não estava no Brasil? Falei, tava, tô aqui, tô trabalhando bastante. Não, tá uma crise absurda. E eu comecei a confrontar ele, mas assim, para provocar, para ver a reação, né? E eu falei assim, não, eu tô trabalhando bastante, não tem crise não, eu tô viajando, dando palestra e tá fluindo bem. Não tá. E ele tentava me convencer de que existia uma crise. Então, possivelmente eu vejo, eu acredito, mais daquilo eu vejo, mais daquela vida eu replico.
Então, eu decido como ver. Não, se eu quero ver uma vida de prosperidade, tem uma frase terrível, horrorosa, que eu não gosto muito, mas ela representa bastante. Diz assim, numa guerra, uns choram, outros vendem o lenço. Você já ouviu essa frase, né? É uma frase bem antiga e horrível. Mas ela mostra muito, às vezes, que a gente precisa mudar os nossos hábitos, que vão nos levar pelos mesmos caminhos. O que eu vou escolher hoje para mim? Todo dia de manhã, que roupa eu escolho? Eu escolho a roupa da vítima, do reclamão, do chato, ou escolho a roupa do protagonista, do que vai criar coisas novas, do que vai fazer as coisas de uma maneira diferente? Né? Exato, criativo. Agora, você, além dos livros, das palestras, parece que você está indo por novos caminhos, além da internet e tal. Parece que você vai fazer eventos, é isso? Então, eu tenho um evento presencial que a gente faz uma ou duas vezes por ano, que é o Quintessência Presencial. Que as pessoas passam por toda a experiência do livro presencialmente, em um final de semana. Aliás, a gente fez recentemente um Quintessência Presencial em São Paulo. Fizemos já em Lisboa também. Foi um sucesso. Mas você faz o quê? Num hotel, é isso? Nós fazemos num hotel. E aí é um final de semana, as pessoas entram para uma imersão, a gente chama de imersão quintessência, né? Elas entram de manhã, saem à noite, vão para casa, no outro dia voltam e passam o dia todo por um processo. É um processo terapêutico, ali eu uso as melhores técnicas da reprogramação neurolinguística mesmo. Maravilha. A gente aprende tudo sobre lei da atração. E como é que funciona? As pessoas se inscrevem, é isso? E se inscreve, tem tudo no meu site, williamsanches.com, acha tudo lá no site, a inscrição para os cursos, para as redes sociais. É williamsanches.com, como é que é o outro? O YouTube é o William Sanches também. Também, né? E o Instagram também é o William Sanches. William Sanches com M de Maria. Acha todos os livros lá no meu site. Acha tudo bem fácil. Maravilha. Agora, deixa eu ver. Eu queria te perguntar mais coisas aqui sobre esse teu trabalho. Como é que você foi se aprofundando nele? Porque como é que começou primeiro, né? Da onde surgiu essa vontade de ir para esse caminho? Você fala do desenvolvimento pessoal, do terapeuta, isso, né? Tem uma coisa que eu sempre carreguei na minha vida, que são os sinais do universo. Eu acredito muito que Deus fala com a gente em todos os lugares e o tempo todo. E eu não sei porquê, mas eu sempre fui uma pessoa que gostou de observar o outro, o ser humano. Sabe aquela coisa de sentar no shopping para tomar um café e ficar observando? Escorpião. Sentava para tomar um café, ficava observando, gostava muito. E eu me perguntava, por que a pessoa agiu assim? Então, quer dizer, numa briga de casal, por que a pessoa fez isso? Por que ela saiu da empresa, por que ela agiu assim? Então, o que fazia as pessoas terem uma conduta de um jeito e outra de outro? E eu não sei dizer para você quando foi que eu tive esse despertar, essa transição. Porque eu dava aula em faculdade. Então, eu lidava com pessoas todos os dias, né? Os meus alunos. E aí, você vinha no final da aula... De quê? De comunicação. Dava aula da parte de comunicação. De texto, produção textual. E aí, eu sempre gostei muito dessa coisa de escrever, de escrever sobre as pessoas. E aí, sempre tinha na faculdade aquela pessoa que vinha... E eu não sei porque ela olhava para mim e vinha, contava a vida dela, sabe assim? Sei. Acho que sentia confiança. E eu dava ali um conselho. Às vezes dava um conselho tão bom que eu falava assim, puxa, eu queria que alguém me desse esse conselho um dia. Muito bom. Então, quer dizer, nasceu da observação. Da observação. Eu observava muito. E aí eu sentia a necessidade de estudar. Então, acho que por isso que eu fui para a parte de estudar, para ser terapeuta, me especializar para ser melhor nisso, sabe? Me especializar em comportamento. Comportamento mesmo. E olhar uma coisa que eu me questionava muito é por que algumas pessoas prosperavam e outras não. Por que umas, às vezes, até dentro da família, umas iam para frente e outras não, né? É um padrão mental. Sempre tem. Agora, esse mecanismo, né, teu, por exemplo, poderia se misturar, por exemplo, com o teatro? Quer dizer, através do teatro você poderia fazer. Nossa, eu adoro. Sim. Eu comecei a rascunhar mentalmente uma história. E aí eu quero que essa história se transforme num romance, que eu quero colocar nessa personagem o que eu ouvi das mulheres essa vida toda sobre relacionamento, né, sobre padrões negativos. E isso dá totalmente, Leão, uma história, uma série, uma peça de teatro.
eu estava pensando essa coisa do ser humano, né? Por exemplo, você tem vários resultados, né, do seu trabalho. Existe algum caso em que você diz assim, meu Deus, que coisa maravilhosa que eu consegui com esse trabalho? Assim, que você viu na prática. O resultado muito rápido. Resultado, Eu tive um resultado de uma senhora que o marido dela veio até mim porque ele não aguentava mais vê-la comendo os dedos. Então ela se mordia, ela se machucava. Ela tinha ali os seus 60 e poucos anos. E o marido a trouxe, falou assim, olha, eu não aguento mais ver minha mulher se morder. A gente tá assistindo o filme, ela tá se mordendo. E eu olhei para ela, né? Eu falei, mas a senhora quer passar para o processo? Ela disse, sim, porque eu sofro, meu marido sofre, em casa todo mundo sofre. E eu tô sempre machucada. E eu olhei os dedos todos dela, todos muito machucados. Ela puxava muitas peles. Sim, ela se punia. Então, aquilo, Leão, era só um resultado de alguma dor que ela tinha internamente. Só que naquele momento eu não sabia o que era. E aí começamos a conversar, a investigar, e aí eu fui usando as técnicas todas com ela. O óbvio seria de culpa, vamos dizer, né? Olha, quando a gente chega, assim, num resultado que é muito óbvio, a gente pode mascarar alguma informação que está mais funda que a gente não iria ver. Isso que eu pensei. Então, eu sempre fui assim, olhar sem o julgamento, né? Então, a gente toma sempre cuidado para não julgar e a gente foi conversando. Mas tem sentido o que você falou. E ela começou, na primeira sessão conversamos, na segunda, na terceira, e nós fizemos uma técnica da hipnose clínica com ela. Ela relaxou e a gente foi voltando um pouco na vida dela e a gente voltou na infância. Ela começou a lembrar da casa que ela morava, dos pais, do irmão mais velho. E nesse momento ela teve um choro muito forte e ela se lembrou que ela foi abusada pelo irmão mais velho durante alguns anos. Então, quando ela voltou, né, do transe, nós começamos a conversar e nas próximas sessões tratamos isso. Passado algum tempo, o marido dela veio e falou assim, queria te agradecer, mas a mulher não se morde mais, ela não puxa mais pele, ela não se pune. Então, Leão, era um mister de sensações e de sentimentos que conscientemente ela pagou, porque assim, para não sofrer, para não sentir dor, para não sentir culpa, para não sentir raiva, para não sentir mágoa, ela bloqueou da mente consciente dela, mas estava armazenado no subconsciente. Ela não sabia por que ela se punia tanto, se machucava tanto. Quando a gente mergulhou lá, limpou isso tudo, ressignificou isso tudo, esse ódio que estava ali, ela achava que... Porque quando ela contou sobre isso, o que foi falado, que se falava muito antigamente? A culpa é sua, né? A culpa é sua. Foi você que seduziu, você que quer se vestir assim, que tem que se cuidar, você que tem que se cuidar porque ele é homem e tal. Então ela estava ali com quase seus 70 anos e ela se punia por achar que aquilo tudo era culpa dela. Então, quando a gente vai olhar a fundo a nossa mente, a gente tem dores silenciosas e que às vezes a gente não conta para ninguém, só a gente que sabe. Isso. Então, essas dores silenciosas, elas são mascaradas. Então, o corpo está dando sinais, a mente está o tempo todo dizendo pra gente, né? Interessante. Agora, você falou de hipnose, eu fiquei pensando aqui, todo paciente aceita hipnose? Quer dizer, funciona a hipnose? A hipnose é uma sugestão mental e a nossa mente é sugestiva. A gente pode fazer a hipnose assim, com uma conversa terapêutica. Sim. Não precisa a pessoa nem fechar os olhos, nem dormir, a gente vai conversando, porque tem pessoas que são mais resistentes. Então tem pessoas que dizem assim, ninguém coloca... Então, por isso porque eu fui hipnotizado, Sim. né? Um programa de televisão ao vivo, todo mundo viu e tal, lá no Silvio, né, nos anos 90 e tal. E aí me fala assim, mas ele é muito sugestionável. Por isso foi com ele foi que fácil. você era, ele é fácil, eu não. Isso. Então, eu já tive pessoas que chegavam no consultório dizendo assim, eu começava a conversar e ele dormia, gostoso.
Ainda eu pegava a cobertinha, colocava para poder conversar com ele de uma maneira mais confortável. E aí, quando voltava, eu acordava, voltava. Ele, o que aconteceu aqui? Eu relaxei de um jeito. Então, a gente tem técnicas, né? A hipnose, ela foi muito banalizada há muitos anos. Então, até a década, sei lá, de 90 era proibido. Então, o Fernando Collor liberou no Brasil, na época, a utilizar a hipnose clínica. Fez alguma coisa boa. Fez, né? Pode ser lembrado por algo bom. Então, quando a hipnose era proibida, e quando ela voltou com tudo, voltaram shows, né? Então tem muita gente que acha que hipnose é só show. Então ela come cebola achando que é maçã e tal. Então as pessoas têm um pouco de medo. Mas ela é uma ferramenta terapêutica incrível. Eu amo. Minha mãe é hipnóloga, minha mãe tem consultório, minha mãe atende com um trabalho seríssimo. Continua atendendo ainda e dá para ajudar muito a mente humana. Muito, muito legal. Agora, me passou uma outra coisa aqui pela cabeça quando você estava falando, agora eu perdi. Mas, é uma cabeça que não para, né, Junião? Ela tem um computadorzinho do lado, ela vai aqui. Aí eu estava aqui. Mas quer dizer, o seu trabalho não é só a hipnose, né? Não, eu junto... É uma das coisas que você, se preciso, utiliza, né? Utiliza. Certo. Eu utilizo muito nos eventos quando eu faço as meditações em grupo. Então, você está com um grupo ali de 300, 400 pessoas, você entra com a música, a pessoa relaxa e você consegue acessar o subconsciente, né? O subconsciente é 95% da nossa mente, 5% é consciente. Então, a gente está fazendo tanta coisa inconscientemente. Agora me ocorreu aquela coisa do diabinho, assim, porque sempre nesses eventos, principalmente agora que você faz grandes eventos e tal, está todo mundo quase que num caminho. Aí, de repente, acontece de um que rejeita ou que vai lá só para não acreditar no que você está fazendo e atrapalha. E como é que já tive. Como é que se lida com isso? Eu fico sempre pensando o que está por trás do de trás. Isso. É isso que eu estava pensando. O porquê que a pessoa fez aquilo. Porque, às vezes, ela tá... Aquela briga dela é um pedido de socorro. Então, ela é o jeito que ela tem de agredir, de chamar atenção, ela quer que você olhe para ela. Tá todo mundo ali. Tem gente que está tão acostumada a ditar regras, ela chega no lugar, ela quer que seja do jeito dela. Então, ela chega num evento, ela quer que seja do jeitinho dela, que começa a hora que ela quer, o café está muito longo, precisa ser mais rápido. Ela tem que entender que existe regras e existe quem manda. Ali tem as regras de quem está no comando daquele lugar, daquele evento. Então, você já tem os combinados. Então, algumas vezes já aconteceu de pessoas falarem, não, isso eu não acredito em lei da atração, eu não acredito em nada do poder da mente, isso aí é loucura, isso aí não tem resultado. E aí a gente tem as próprias pessoas que estão ali falam, não, como é loucura? Eu mudei minha vida sim. Como eu mudei de cidade, comprei um carro, eu mudei de emprego, eu trouxe uma vida nova para a minha vida. Como é que isso é loucura? Então, muitas vezes a nossa própria comunidade, as pessoas que estão nas redes sociais, nos canais, às vezes tem um comentário negativo, embaixo vem 30, 40 positivo, explicando para aquela pessoa que ela estava ali perdida, que não... Sabe, isso eu acho muito bonito. Às vezes eu não preciso nem responder nada. Entendi. Agora, veio tudo de uma vez aqui que eu estava pensando. Quando você falou agora da internet, como é que você vê essa coisa dos haters, né? Porque é uma coisa incômoda para todo mundo, mas continua existindo, né? E é desagradável, até porque às vezes não tem rosto, né? As pessoas te agridem e estão escondidas atrás de um perfil falso lá, né? Como é que você vê isso? Como é que lida com isso? A gente lida com isso. Você tem hater? Tem. Eu não leio. Eu optei por não ler, porque a minha filha, de vez em quando, vê alguma coisa e me fala, estão te xingando por isso. Porque é tão complicado. Então, sempre quando a gente se posiciona e o outro acha que o posicionamento que você teve naquele momento não é o que ela acha que é o certo, ela vai te agredir, porque quando ela te aponta e fala, o Leão está nessa conduta aqui, isso aqui não está certo, ele deveria ter feito isso aqui. Eu estou me sentindo bem, porque eu me coloco num outro patamar. Eu menosprezo você. Sim. Então, as pessoas que geralmente têm haters são as pessoas que colocam a sua opinião,
são as pessoas que discordam de alguma coisa, são as pessoas que levantam uma bandeira. Então você pode reparar que são pessoas que estão ali se destacando para alguma coisa. Eu acho que vai muito da pessoa. Então pode incomodar. Eu já tive mensagens assim negativas que me fez ali ficar um pouco triste. Naquele momento eu começo a pensar, mas peraí, o que está por trás do de trás? Essa pessoa nunca participou de nada, nunca comentou, nunca curtiu, nunca esteve aqui, mas por que ela se incomodou com isso, né? Então, a pedra, às vezes, aperta no sapato do outro, não no teu. Então, peraí, que pedra que tá no sapato dele incomodando, que ele veio aqui para mim e se incomodou a tal ponto de produzir uma mensagem para me dizer, para me falar alguma coisa. Então, mostra o rosto, né? Então, há alguns anos atrás, como eram esses haters? Como eram essas pessoas que discordavam de você? Elas iam se comunicar com você de uma outra maneira. Sim, ou te encontrava em algum lugar e tal. Então hoje te encontram, não vão falar nada, mas depois vão na rede social e vão escrever. Se sentem muitas vezes protegidas, então, né? É isso que eu penso, por isso que eu não dou atenção. Claro. Porque eu acho que se a pessoa vier diretamente me falar, e às vezes eu fizer uma crítica que é pertinente, você aprende com a crítica e ótimo, né? Às vezes você pode até ficar chocado. Pergunta, será que eu falei assim mesmo? Não tá certo essa linha de... Mas as pessoas são tão agressivas que eu acho que não vale a pena você dar atenção. Eu penso assim. E outras questões que passaram agora pela minha cabeça. A questão das mulheres, né? Hoje em dia as mulheres estão sendo muito agredidas por homens. Parece que uma coisa que só existe agora, mas é uma coisa que a gente sabe que existia, sempre existiu, né? Só que elas não reclamavam, mais ou menos, elas não mudavam de tela, vamos dizer assim, né? E hoje elas têm essa possibilidade, e pelo menos de reclamar, né? E algumas reclamam, morrendo de medo, mas reclamam porque, né? Pela própria sobrevivência. Como é que você vê isso? Porque também, depois eu quero entrar numa outra questão que é muito de hoje também. Mas como é que você vê essa questão das mulheres com relação aos homens e essa agressividade dos homens? Você fala fisicamente, pessoalmente ou pela internet? Não, por tudo. Tá. Eu acho que geral, né? Porque as mulheres são agredidas pela internet, são agredidas pessoalmente. Sim. Enfim. Às vezes no trabalho. Às vezes no trabalho, são humilhadas. Muitas vezes só psicologicamente, né? Então a agressividade psicológica ali, muitas vezes, ela é tão grande que quando acontece a violência física, para aquela pessoa já não é tão novidade, porque ela já foi muito agredida, né? A pandemia intensificou muito isso, né, Leão? Então as pessoas, elas estavam separadas, então o marido saía, de vez em quando tinha uma briga, ou ela saía também. Quando se colocou todo mundo dentro de casa, o número gigantesco de violência, ele aumentou muito. Então, hoje, eu sempre encorajo as mulheres a não aceitar esse tipo de coisa. Sim. Porque a mulher e o homem também, tem mulher que agride homem, então o ser humano em geral, ele não é um terreno baldio. Então, ele não é um terreno baldio, porque o terreno baldio, o outro chega lá, joga entulho, o outro chega lá, joga lixo, descarta o que não presta. Quando eu passo a não aceitar isso, eu sei que muitas vezes tem mulher assistindo e vai dizer assim, não, mas eu não posso agora me separar porque eu dependo dele. Isso. Comece já a se programar. Tem os filhos, ou porque, né? Comece já a pensar em como sair, em ver que dá para sair, que há vida fora. Num relacionamento tóxico, num relacionamento violento, num problema de relacionamento, a frase que a gente mais escuta é assim: você nunca vai encontrar uma pessoa que te ame como eu. Então, o algoz, o agressor, ele quer convencer a mente daquela mulher que é assim. Então, assim, eu te amo, por isso que eu te bato, por isso que eu tô aqui, por isso que eu tô fazendo isso com você. Então, e você tem que aceitar, né? Então, a gente não tem que aceitar esse tipo de coisa. Então, hoje tem o maior número de delegacias que apoiam, né? Ainda bem, né? Tem os cadastros, os botões de pânico. Agora tem essa nova lei que as mulheres têm que ser atendidas por mulheres. Exato. Né? Então, imagina para uma mulher que é agredida diversas vezes, para ela pedir ajuda e ela simplesmente ser ignorada. Então, quando a gente vê o feminicídio acontecer,
quando a gente vê esse tipo de violência acontecendo, a gente vê que não foi a primeira vez. Que você teve uma sucessão de violências. Então, houve um alarme, né? Que às vezes é só verbal, é só... Um empurrão. É um empurrão, ou só emocional mesmo, só chantagem. Psicológico. Então, assim, né? Eu quero que você me responda rápido. Você está online, por que não me responde? Isso é uma agressão. Isso é invadir um espaço, né? Então, o relacionamento tóxico, ele passa por uma série de sinais. Acho que a gente falou há um pouco tempo que às vezes a gente só enxerga o sinal quando sai, né? Isso. Então, assim, no primeiro sinal que você perceber, primeiro, busque ajuda. Então, tem pessoas interessadas em te ajudar, ou próximos a você, ou na família, ou amigos, ou profissionais. Busque ajuda, fale do teu problema, né? Para você buscar ajuda. E saiba que ali não é o teu problema atual, não é você. Você não é o seu problema. Né? Você é muito maior que isso. Você merece coisa muito melhor que isso. E às vezes é até por vergonha que a pessoa não fala, né? Não fala por vergonha, não quer decepcionar a família. Tem uma outra coisa que eu percebo muito também, medo de ficar sozinha. Então é a famosa crença, tá ruim com ele, pior sem ele. Então eu vou ficando do jeito que tá, porque ninguém quer nada sério, então eu não vou ficar sozinha, não vou terminar minha vida sozinha. Ou ele vai melhorar. Então ele vai melhorar. Depois que eu casar, ele melhora. E, depois que os filhos crescerem. Ele tá nervoso, o trabalho tá estressante. Então não tem justificativo. Apertou seu braço uma vez, sarta de banda, né? Sim. Porque... Se eu pudesse dar um conselho, é justamente isso. Procurar ajuda, procurar quem possa te ajudar, quem está próximo para te ajudar. E saber que existe uma vida que dá para ser vivida fora dali. Não é, se não pode de hoje para amanhã, você já vai se programando, já vai se planejando, já aprenda alguma coisa nova pela internet, como fazer uma coisinha ali que dê para você vender, sabe? E para você sair daquela situação. Então, toda situação ruim é possível sair dela desde que você se programe para fazer, dê um jeito para sair. Mas eu tenho um filho pequeno, mas porque eu sei. Faz uma pergunta para você assim, pera um pouquinho, como é que eu faço para sair disso agora? Qual é o primeiro passo que eu devo tomar? E depois? Você começa a esclarecer um caminho. Quando a gente vai fazer uma viagem de carro, a gente não vê o caminho inteiro, a gente só sabe para onde a gente está indo. Conforme a gente vai se movimentando, a estrada vai se abrindo. Então é importante se movimentar para essa estrada se abrir. Agora você, mudando completamente de assunto, mas uma coisa do momento que a gente está vivendo, você que lida com neurolinguística, como é que você vê essa coisa do politicamente correto? que incomoda algumas pessoas muito. Eu tenho uma visão que eu acho que é importante, né, para a gente rever coisas, como você falou, coisas que a gente herdou e que nem percebia que era herança, né? Mas como é que você vê isso? Eu acho que nós tínhamos piadas, expressões, textos que antigamente funcionavam. Isso. E a gente vê hoje recortes da televisão e fala assim, não é possível que foi falado isso na TV. Então, assim, muita coisa melhorou. Então, isso é importante que se fale sobre isso, né? Que não se aceite mais algumas coisas. Então, a gente tem que sempre tomar cuidado para não ofender o espaço do outro. Então, quando eu fui contar a minha história aqui da minha orientação sexual, da minha condição sexual, eu tomei cuidado para usar as palavras corretas, né? Sim. Por quê? Porque eu posso cometer algum erro com alguma palavra e aí eu ser metralhado pelo politicamente correto. Não, então, como assim você pode falar isso? Então, às vezes você fica com medo. Com esse metralhar, né? Com metralhar do outro. Mas às vezes faz sentido, porque são coisas que a gente repetia sem pensar no que estava falando, né? A gente não refletia sobre algumas expressões, né? A gente vê, às vezes, absurdo sendo dito, sei lá, em stand-ups, a gente vê os recortes na internet hoje, coisas que a gente não pode aceitar mais. Então, peraí, isso aqui não é mais engraçado. Então, eu tirar sarro, né? Tirar a graça ali de alguma situação do outro, sendo que o outro não está confortável, não está feliz. Que aí o outro fala assim, mas o mundo está sem graça, porque não se pode fazer mais graça de nada, né? O mundo tem graça em tanta coisa, né? Tem tanta coisa pra gente achar graça, pra gente falar. Eu acho que você falar de uma limitação de uma pessoa, falar de uma condição de alguém, falar de um problema, de um
físico, de alguém, você tá fazendo em cima de alguém que não tá feliz com aquela situação. Exato. Então, eu acho que hoje com a TV, com a internet, tudo se expandiu como uma lupa. Então, eu coloquei uma lupa em cima de muita coisa. Porque tem muita gente vendo. Quando você falava alguma coisa ali num grupo, você falava numa sala de aula, ou você falava, sei lá, falava ali na TV, não ia pra internet mais, né? Só foi naquele momento que você falou, se repercutia. Hoje isso fica eterno na internet, o que você fala. Então, a tua opinião, a tua graça que você tirou de alguma situação e que não é para algum grupo agradável, eu acho que esse politicamente correto, ele é bem-vindo. Como eu posso dizer? Eu não acho que se você tem que criar um texto ou você criar um vídeo em cima de um grupo ou de uma minoria e você vai sapatear em cima dessa pessoa, não está sendo legal para alguém. Sim. Então, a gente vê, por exemplo, programas... quantos anos a Praça é Nossa está no ar? Né? O humor, o jeito da pessoa rir é diferente. A gente teve programas, por exemplo, como Zorra Total, Cacete Planeta, desapareceram, né? Eu lembro do Times Square, que na minha opinião foi, você não tinha nascido, mas que foi o melhor programa de televisão brasileira. Eu sempre pego esse exemplo, porque tinha uma música final que era assim: samba de branco, tem conta no banco, mas também tem mulher. Aí entrava sempre uma mulher gostosa, entre aspas, né? E aí tinha uma piada machista entre o casal ali, né? E tal. Aí depois eram 4 casais. Aí no final, ele falava: samba de branco, tem conta no banco, mas também tem... lá vem crioulo. Entrava o Grande Otelo e a Isita. Tá. Né? Que ano isso, Leão? Isso, e aí tinha sempre uma piada racista, né? Enfim... E se ria disso, né? Se ria disso. Na minha opinião, foi o maior programa da televisão brasileira até hoje. Agora, hoje ele não podia ser feito. De jeito nenhum. Né? De jeito nenhum. Os Trapalhões, né? Isso. Quanta coisa a gente vê vídeos antigos e que se ria de algumas situações que de jeito nenhum. Então, eu acho que a gente evoluiu muito em algum sentido, sabe? De não se rir mais disso, né? Quando não tem graça para alguém, não pode ter graça para todo mundo. Verdade. E eu ia te fazer uma pergunta lá no comecinho, que voou, mas agora voltou. Não, que essa questão, outro dia mesmo eu entrevistei alguém aqui e que falou uma coisa meio absurda sobre essa questão. Como chamar? Educação sexual nas escolas, né? Há muita discussão sobre, eu até compreendo a preocupação de alguns pais, né, que dizem assim, mas tem certas coisas que não têm que ser ditas para as crianças. Eu tenho uma posição que eu acho assim, eu acho a partir do momento que a criança pergunta, como você falou, né? Foi na hora que você falou, eu assistia os homens vestidos de mulher na televisão, eu não me identificava com aquilo, porque apesar de eu ser gay, eu não me via vestido de mulher. Mas às vezes a criança pergunta, é um homem, não é? Sim. Mas está vestido de mulher. Então eu acho que assim, a partir do momento que a criança pergunta, eu entendo assim, tem que se responder. E ela pergunta naturalmente. Ela pergunta sem preconceito, ela só quer saber. Exato, eu acho que você tem que responder, pelo menos eu tenho uma família de psicólogos, eu aprendi com os meus irmãos isso. Você responde exatamente o que ela perguntou. Exato. É um homem, é um homem. Sim. Tá vestido de mulher? Tá. E acabou. Né? Você não tem que aprofundar, talvez, o assunto, né? A não ser que a criança faça novas perguntas. Né? Eu acho que isso é educação. Não sei se eu estou errado. Tá certo. Queria ouvir de você. Porque eu sinto que a educação, ela vai transformar, ela vai elevar, mas existe um momento certo para cada coisa. Então, assim, tem uma série de outras coisas que a gente pode orientar, que a gente pode trabalhar com as crianças, e existe uma idade onde vai se começar a perguntar, né? Se a gente olhar para uma época onde a gente não tinha internet, e quando a gente fala isso numa época que não tinha internet, a gente vai falar assim, peraí, parece que isso está há tantos anos, está tão distante. Não, tem pouquíssimo tempo, né? Se difundiu a internet em 92, que chegou no Brasil, mas assim, que todas as pessoas tiveram acesso,
Leão, tem pouquíssimo tempo, Pouquíssimo, né? Se a gente olhar em relação à história. Só que quando a gente pega hoje uma criança que tem acesso ao celular, qualquer coisa que ela digitar, ela vai ter uma pesquisa. Ela vai ouvir. Então, assim, fez a pergunta, responde. Educação sexual depende da idade. Eu acredito que exista uma idade que dá para começar a trabalhar esses assuntos, dá para começar a trabalhar a formação do corpo humano, a diferença do corpo, eles já aprendem isso tudo. Agora, não como se... eu acho que teve muita fake news em relação a isso, que atrapalhou um pouco o pensamento das pessoas. Então, se falou que ia ter uma cartilha. A ideia ruim era essa. Vai se ter uma cartilha e aí vai impregnar isso na cabeça das crianças e já vamos falar de sexualidade, já vamos falar de opção sexual, já vamos orientar qual gênero ele tem que escolher, né? Então, se falou muito dessa cartilha fake, né? Que se ia se colocar isso tudo. Então, isso não tem que trabalhar, isso não existe, isso não foi feito, isso, né? Agora, a informação tem que ter, até porque a informação está aqui. Eles vão olhar essa informação, né? Se não tiver a informação. Entra naquele se você TikTok, você não vê puder coisas... conversar com teu professor, com teu pai, com as pessoas que estão próximas que vão te orientar, de um determinado momento, você vai buscar essa informação em algum lugar. E essa informação pode chegar não de uma maneira séria, foi né? isso que eu falei da tal professora que me assustou quando ela falou que ela estava sendo ameaçada por estilete. Daí ela falou, é porque eu ponho eles no lugar deles. A partir de uma pessoa que fala isso, eu ponho eles no lugar deles, é porque ela não se coloca como ser humano, ela se coloca ela como se distancia, superior. né? Se distancia. Então, assim, eu coloquei ele no lugar dele. Então, que lugar que eu tô? Eu tô muito distante, né? Então, quer dizer, como é que uma pessoa dessa pode ser professora, né? Quer dizer, entendeu? Aí você pira já na batatinha. Não, que veio um convidado aqui que deu a ideia, e aí você fica assim, porque um travesti entra no banheiro de meninas. Aí, de repente, abaixa a calcinha e aí a menina vê, uma menina 6, 7 anos, vê aquilo que não deveria ver. Não, essa pessoa existe, eu penso assim, essa pessoa existe que entrou no banheiro, né? Ela, seja ela o que ela for, né? Qual for a orientação sexual dela, ela existe. Então, quer dizer, se a criança perguntar, eu acho que tem que responder. A gente ouviu muito a ideia de você quer a tua filha usando o mesmo banheiro de um menino, de um homem, né? Então, nunca se foi falado nunca isso, foi né? isso, que ia ser isso. Então, essa informação, ela é libertadora. Porque quanto mais informações as pessoas tiverem... Peraí, não é assim? Não é assim, né? Exatamente. Não, e ainda que, por exemplo, aconteça isso, né? De um travesti que entra e abaixa a calcinha na frente de uma menininha, por exemplo. Ela vai perguntar o que é aquilo, você tem que responder naturalmente, né? Pode acontecer, né? É uma coisa bem louca, mas pode acontecer. Então, eu acho que as coisas têm que ser respondidas com naturalidade. Não sei se eu estou errado nisso, né? Eu entendo assim. É uma preocupação de vô. Não é? Exatamente. Né? Porque, não, ele colocou como se fosse uma coisa, o convidado aqui, como se fosse uma coisa que fosse acontecer toda hora, uma coisa... Que fosse assim, que fosse todos os assim, dias, em todos os banheiros. Como você falou da cartilha, que era Sim. uma cartilha toda errada, que eles inventaram. Então, são coisas que precisam ser discutidas. Eu acho, eu sou de um tempo que as pessoas discutiam política, elas não brigavam por política, né? E assim, eram pessoas até cordatas, amigos que iam jantar depois do debate, mas no debate discordavam. E eu não queria convencer você de que a minha escolha é correta, né? Exatamente. De que o que eu tô achando é o certo, que você está totalmente errado, não, você não pode. Exato. Aliás, eu passo a odiar você se você não tiver a mesma opinião que eu. Exato. Então, quer dizer, que lado você tá? Então, se você estiver desse lado, eu gosto de você. Se você estiver desse outro, eu já não gosto. Então, você já não serve mais para mim. Ou, agora, que decepção. por exemplo, estamos discutindo essa questão da guerra, que o Lula recebeu o representante da Rússia e tal. E eu acho interessante, porque o Lula se colocou de um jeito muito correto. Uma guerra só existe quando as duas partes querem. Não é uma parte que está querendo. Né? E a partir do momento que países ficam ajudando
a países que estão em guerra, seja de um lado ou de outro, eles estão alimentando a guerra. Né? Então, quer dizer, o Lula está alertando para uma coisa que a gente sabe, mas que finge que não vê. Né? Que existe toda uma potência atrás da Ucrânia fomentando essa guerra. Claro que a Rússia pode estar errada e tal, mas enfim, são posições, mas as pessoas parecem que não querem ouvir, né? Elas ouvem o que elas querem, né? Porque eu acho que ele foi muito claro, né? Ele diz assim, a guerra só existe se ela for alimentada. Né? Ninguém fala em paz, só fala em ajudar a guerrear, né? E depois querem a paz. Né? É uma coisa hipócrita. E você tem uma pessoa alimentando, aquela guerra continua acontecendo, continua alimentando, então chega um determinado momento e fala, peraí, o que eu preciso fazer para ajudar a terminar isso? Né? Terminar a guerra, então, se você tem hoje a gente está falando de macromundo, né? Se a gente vai para o micromundo, que é que é a família. Isso. E ali dentro daquela família, você tem o irmão brigando com o irmão, a mãe não se dá com o pai, as pessoas estão brigando o tempo todo ali dentro de casa. Então chega, um vai para o quarto, fica no celular, o outro está na sala, o outro já não conversa. Então eu não me vejo com as outras pessoas dentro de casa. Ali está acontecendo uma guerra dentro daquela casa, dentro daquele lar. Então como é que eu vou colocar, não digo nem a paz, mas assim, a conversa entre as pessoas. Então, como que eu vou fazer isso? Promovendo um diálogo. Então, eu vou combinar um café da manhã, um almoço ou um jantar, se é mais possível, que todo mundo esteja em casa à noite, para que as pessoas possam dialogar, para as pessoas possam conversar e se ver. Claro. Por que teve tanta briga na pandemia, tanta separação? Porque as pessoas passaram a se descobrir, passaram a se ver, tiveram que se olhar, tiveram que fazer comida, conviver às vezes dentro de um ambiente muito pequeno. Então, eu acho que é o olhar para o outro, encarar, né? Olhar nos olhos e o que eu posso aprender com o outro ali. Que eu acho que é muito o que tem a ver com os relacionamentos. As pessoas transam, as pessoas ficam, mas as pessoas não querem nunca aprofundar a relação, né? Aí, quando chega na hora de aprofundar, quer dizer, por que o casamento é tão odiado, né? Eu acho que é uma regra, uma bobagem o casamento, mas assim, é porque o casamento é como se fosse aproximar mais as pessoas, né? Então, aí dá medo, né? Quando é uma relação, né, que pode mudar mais de tela, distante, como você fala, né? Mas será que o outro vai me conhecer a ponto dele saber de verdade quem eu sou? E às vezes eu não quero que o outro saiba. Exatamente. É esse medo que eu acho que impede tantas pessoas, né, de amar, né? Porque as pessoas ficam, mas elas não se abrem para o amor mais. É isso que eu quero dizer. Não é o casamento em si, né? E, enfim, eu acho que é complicado isso. Queria que você falasse um pouco. Você acha que as pessoas não se abrem para o amor? Eu acho que não. Eu não vejo isso. Eu acho que elas têm medo de amar. Eu me abri para o amor. Você sim, você. Mas olha, eu estava fechado durante muito tempo. E aí eu sempre me perguntava assim, peraí, será que eu me dou uma oportunidade ou eu vou ficar aqui, né, fechado, né? Sabe, claro que é um risco sempre, né? É sempre um risco quando a gente se aventura por um caminho, por uma estrada que você não conhece. Então, a gente tem uma tendência a viajar para lugares que a gente já conhece, porque fica na zona de conforto. Sim, Quando a gente vai para um país que você nunca foi, você tem que pesquisar tudo, ler tudo, entender. Cada rua é uma novidade. Vai dar mais trabalho para a mente. Quando você começa um relacionamento e você pensa assim, puxa, eu vou me decepcionar mais uma vez, ninguém quer nada sério, não sei se eu vou mergulhar, as pessoas não querem amar. Eu estou replicando essa realidade. Eu estou vendo mais disso. Então, a gente tem que olhar, peraí, são os meus olhos que estão vendo mais essa realidade e aí eu trago mais pessoas desse padrão. Se eu começar a trocar a frase, eu acho que as pessoas não querem amar por... Existem pessoas aí que querem amar, sim. Sim, eu também acho. Eu amo. Eu quero amar. E será que eu também não vou encontrar pessoas que queiram amar? E aí você se conecta com essa pessoa, sabe? Sim, acho que é isso aí. Porque eu sinto que as pessoas vão muito fácil pro sexo, né? Mas, e aí não dá tempo de conhecer isso que você falou. Não dá tempo de procurar uma pessoa que realmente tem a ver com você. E quando você está namorando, você está conhecendo, você está com o melhor daquela pessoa. Quando você vai para dentro da casa, você conhece alguma coisa que não é tão melhor assim que você só via no namoro. Isso, né? E o namoro é uma coisa que o ser humano inventou que ele pode acabar.
E tem gente que acha que o namoro é o casamento e que não pode acabar o namoro. Você está conhecendo a pessoa. É para isso. É para isso. Você está namorando, depois você parte para uma outra etapa, que é o casamento. Aí vocês vão morar juntos. E aí vocês vão se conhecer, né? Então, naquele momento que você parte para uma nova etapa, você vai realmente conhecer algumas coisas daquela pessoa. Então, realmente eu estou disposto a mostrar quem eu sou. Porque não adianta ter máscara que uma hora vai cair, né? Aí também é preciso... eu não gosto da palavra concessão, porque parece que é como se você estivesse perdendo. Mas eu acho que você tem que estar aberto a conhecer o outro como ele é, Combinados, né? Combinados, então, os combinados do casal. Exatamente. Para você falar, não, pera um pouquinho. Além dos combinados, o espaço, né? Da outra Respeitar pessoa. o espaço. Porque todo mundo tem um dia que não está tão legal. Esse é o grande problema, né? Respeitar o espaço. Maravilha. William, eu queria ficar horas aqui conversando com você. Passou o tempo assim. Passou o tempo, a gente nem notou. Eu queria te agradecer muito, falar um pouquinho mais sobre esse livro. O livro Em Mim Basta está em todas as livrarias do Brasil, ou através do planetamarelo.com.br, que é um site que a gente envia o livro, inclusive autografado, as pessoas recebem em casa. Então, esse livro... Em Mim Basta, o poder de pular fora quando nada mais faz sentido. Se tem alguma coisa na vida que não está fazendo sentido, está na hora da gente pular fora. Isso. E tá tudo bem encerrar um ciclo, tá tudo bem quando você fala assim, não, eu quero mudar. Quero mudar de área, quero mudar de relacionamento, quero mudar de cidade, quero mudar de amigos. E sei lá, tá tudo bem. Todo mundo cumpriu a missão, aprendi o que tinha que aprender. Agora vou por outros caminhos. E tá tudo bem, não é vergonha para ninguém pular fora quando nada mais faz sentido. E quando não é fácil para você fazer isso? Não é fácil, mas é possível. Porque assim, quando você faz um movimento, não é fácil fazer um movimento, porque dar o primeiro passo é o mais difícil. Só que eu faço sempre a metáfora do navio. O navio foi feito para navegar. Se ele fica parado no porto, ele afunda, ele cria as crostas, ele estraga. Quando ele está em alto mar navegando, ele está sempre em movimento, ele foi feito para isso. E o ser humano foi feito para movimento. Quando a gente para, a pessoa que acha que vai aposentar então vai viver, aí naquele momento ele parou. Então a gente tem que estar sempre ativo e os ciclos às vezes se encerram para novos ciclos se abrirem. E observar, né? Obrigado, Leon Logan. Uma alegria muito grande estar aqui com você. Foi um prazer te rever. Adoro você. Te rever maravilhoso do jeito que você está. Mas antes da gente ir embora, eu preciso, além de te agradecer mais uma vez, eu queria te oferecer esse arranjo maravilhoso que o @Roberto Rabelo fez pra gente. São pra mim? Que lindas. Essas pimentas lindas e essa... Olha que linda. Eu vou colocar no meu apartamento. Olha que linda, essa né? orquídea. Orquídea linda também, né? Obrigado, Roberto obrigado, Rabelo obrigado. É maravilhoso. Também queria agradecer ao buffet @Lua Nova Eventos, da dona Ana, querida, está sempre aqui com a gente. @Casa do Raimundo, que é um restaurante delicioso. E o @World Café Bar, também fica ali no Copan, os dois ficam no Copan, meu querido Raimundo. E @Turnit Brasil, que nos cede esse espaço e nos produz aqui para fazer esse evento maravilhoso para vocês. Querido, mais uma vez, obrigado, Leon. beijos, beijos, Obrigado. beijos. Dignidade já.